Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate, hein? Muito frio aqui na zona, na região sudeste, né, do país, sul e sudeste, muito frio, mas claro, muito calor humano para você que está nos acompanhando, que está chegando agora, porque terminou há pouco, lá nos Estados Unidos, o Palmeiras estreando na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Empatou 0-0 com o Porto, vamos falar muito dessa partida, daqui a pouco nós vamos direto aos Estados Unidos com o Felipe Facincani, que vai dar esse suporte a todos aqui da TV Gazeta durante o Mundial. Daqui a pouco o Felipe Facincani vem ao vivo dos Estados Unidos com a informação, a repercussão dessa estreia com o empate. Aliás, no Grupo A, 2 empates. O Inter Miami empatou com o Al Hilal também e o Palmeiras empatou com o Porto. O Paris Saint-Germain já começou com o pé direito, passando, atropelando, passando o carro em cima do Atlético de Madrid. Temos um convidado muito, muito especial hoje aqui. Vamos falar da carreira maravilhosa desse personagem que já eu apresento a vocês. E claro, vamos dar uma passada pelos clubes aí que estão de férias e daqui a pouco começa uma intertemporada, casos específicos aqui para nós, do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Teve rodada também no meio de semana. Bom, eu já de imediato, para não perder tempo, falei do nosso convidado e aí quando esse convidado vem aqui, a produção se mobiliza porque é uma das figuras mais importantes, com certeza, do futebol brasileiro. Uma história sensacional, ex-jogador, técnico de futebol, tem uma carreira maravilhosa, por onde passou brilhou, campeoníssimo e claro, nós do Mesa Redonda ficamos muito felizes em receber Emerson Leão aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Que bom revê-lo, Leão. Repito que você é uma das figuras que realmente engrandece o nosso programa. Toda vez que você vem aqui, ficamos todos muito felizes, porque você é um cara de opinião e tem muita história para contar e nós vamos falar muito da sua história hoje aqui no Mesa. Boa noite, Leão. Boa noite, muito obrigado pelas palavras. Algum tempo que eu não aparecia por aqui, né? Eu sei que ela não mudou de lugar, não mudou nada, continua com a boa audiência. É que o futebol está convidando a fazer outras coisas e decepcionando cada vez mais quem viu o futebol brasileiro e não quem vê o futebol brasileiro hoje. Então eu sei que nós vamos ter tempo para comentar todos esses fatores. Só me apresentando, minha boa noite para os amigos da mesa. Não foi o começo que a torcida do Palmeiras esperava, mas o Palmeiras acabou sendo até melhor em relação àquilo que se mostrou do jogo. A gente vai falar muito, mas foi abaixo do que se esperava. Começar com o empate não é o ideal, pelo menos daquilo que a torcida do Palmeiras esperava, Leão. A torcida sempre espera um pouco mais, mas nós que estivemos dentro do campo esperamos sempre quando você tem qualidade. Quando você não tem muita qualidade, você joga com, entre aspas, com muito cuidado. Agora, teve uma competitividade muito grande hoje. Senti que eles estavam com vontade, se movimentaram bastante, as duas equipes, mas perderam a primeira grande chance. Por quê? Porque neste grupo houve um empate. Sim. Quem saísse na frente já estava quase classificado. Classificação encaminhada, né? Conclusão, não conseguiram aproveitar. Não vi um futebol coletivo, muita marcação, futebol individual não aparece, destruição. Então, a gente volta a ter as mesmas decepções de algumas, eu diria até década para cá, porque a gente não consegue fazer mais nada, né? Agora, os clubes gastam muito, criam um endividamento muito maior do que eram. Esperançosos ficam os torcedores, porque, olha, gastei tantos milhões, vou trazer um jogador do exterior, quer dizer, só tem do exterior também. Sim. Precisa procurar muito bem para ver quem fala português do Brasil, né? Porque se fala português de Portugal, se fala espanhol, se fala tudo. Fala holandês. Fala holandês. Fala holandês. Ele estava estudando para tentar aprender a falar português, né? Agora, é difícil fazer também uma andorinha só, fazer um verão toda hora, né? Verdade. Obviamente, alguns têm qualidades individuais, mas não conseguem realizá-la coletivamente. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. PSG pode ser até aqui, claro, né? Era o grande favorito, mas ele cumpriu a sua missão hoje contra o Atlético de Madrid. Boa noite, Chicão. Boa noite. Deu uma aula de futebol. Essa que é a grande verdade. Eu nunca vi na minha vida um time tão rápido como esse. Um toque só na bola, rapidinho, sempre com grande intensidade. Enfim, é aquele
time dos sonhos, né? Que todo mundo hoje espera. E o PSG deu conta do recado. E olha, vou dizer uma coisa para você, poderia ter vencido até demais. Porque mandou bolas na trave e acossou o seu adversário muito bem. Agora, o Atlético de Madrid não é um time ruim, não. Não é um time ruim, não. Jogou na defesa, é verdade. Teve 2 gols, né? Que foram anulados. Mas, aliás, um gol anulado e um gol perdido, né? Então, quer dizer, foi um resultado que já credencia, né, o Paris Saint-Germain para o título. Uma coisa impressionante. É um campeonato de tiro curto, né, Léo? Então, você sai na frente ganhando de 4-0, aí já é uma grande coisa. Vamos falar muito, claro, do Mundial de Clubes e também nós vamos com os nossos repórteres rodando a cidade de São Paulo aqui e a região do Grande ABC, onde estão os personagens que acompanharam a estreia do Palmeiras, empate em 0-0 com o Porto. Dando boa noite para a nossa mesa, Paulo, Sérgio, o torcedor, de um modo geral, se mobilizou com o Mundial de Clubes, já que não tivemos rodada, né? Data FIFA, depois teve um jogo meio de semana, agora iniciando o Mundial. Você sentiu aí aqueles que gostam de futebol mobilizados com o Mundial de Clubes da FIFA? Boa noite, Paulo. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos da mesa. Sem dúvida nenhuma. Eu creio que é um momento assim também diferente para o público brasileiro, né? É lógico que você vai para uma competição onde tem algumas equipes que deixam a desejar, né? O Bayern de Munique ganha de 10-0. No Mundial de Clubes, você leva equipes que não têm condições, né? E isso é muito ruim, eu creio que para a competição. Mas para o futebol brasileiro, as 4 equipes que estão representando o futebol brasileiro, eu creio que mobiliza sim. Miller, tá aí o Miller que obviamente já experimentou o gosto, né? Não só pela seleção, mas também ser campeão mundial com a camisa do São Paulo. Esse novo formato te agrada até em função, Miller, de equipes que não têm uma qualificação para entrar numa competição, jogar com o Bayern como jogou, tomando de 10, né? Boa noite, Boa Miller. noite, Rafa. Acho que é um novo formato da FIFA, né? Antes era diferente, hoje mudou totalmente. Claro que o Mundial do final do ano não muda, né? Haverá aquele jogo, né, Xará? No final. Sim. Exatamente. Mas assim, como o jogador disse, coloca equipes ali, a FIFA, como é política, coloca aquelas equipes ali por conta do Mundial do ano que vem, equipes que não têm qualidade nenhuma, né? Então, aí atrapalha o Mundial. Mas as equipes qualificadas, Bayern, Chelsea, etc., sem dúvida nenhuma, se enfrentarem, a gente verá grandes partidas. Alex Miller, quero no seu boa noite uma rápida avaliação do que foi o Palmeiras. Foi dentro da sua expectativa? Foi a quem poderia ter sido melhor? Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Garrafa. Se antes do jogo a gente perguntasse para o torcedor de um modo geral, empatar com o Porto é um bom resultado? Todos falariam, é um bom resultado empatar com o Porto, o time, o europeu do grupo, né, já foi campeão europeu, campeão mundial, então era a equipe mais temida desse grupo. Só que pelo que a gente viu em campo, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras sufocou o Porto. Faltou a qualidade na finalização, faltou um pouco de sorte também, mas o que eu queria dizer a respeito dessa estreia do Palmeiras? Teve o nervosismo da estreia, que é muito normal, mas acho que o palmeirense, de um modo geral, está orgulhoso do que viu. Um time que não se entregou, que lutou a partida inteira até o último segundo, buscou o gol, não se acomodou, não se acovardou, não ficou atrás, soube se defender, foi pressionado também. O Everton fez ótimas defesas. Então, a gente pode dizer que o Palmeiras empatou com o time teoricamente mais forte do grupo e se mantiver essa postura, se mantiver essa pegada, tem tudo para ganhar do Al-Ahly do Egito, do Inter Miami e ainda ser o primeiro colocado do grupo. De um modo geral, eu gostei do que vi, fica um pouquinho aquela pontinha de frustração por ter perdido tantos gols. O Al-Ahly, que é o próximo adversário do Palmeiras, quinta-feira, às 11 da manhã. Antes de girarmos os nossos repórteres aqui pela cidade de São Paulo, lado a lado com a torcida do Palmeiras, quero boa noite da Marina Buffon. Enquete e presentes para o nosso público. Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa. Boa noite à nossa mesa, principalmente para você que está aí do outro lado. Claro que a nossa enquete da noite não poderia ser diferente. Você acha que o Palmeiras vai passar para as oitavas de final do Mundial de Clubes? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto e também no nosso YouTube, eu estou dando uma olhada sempre aqui nos comentários, tá certo? Bom, nossos presentes de hoje estão especiais, com 2 aí participantes do Mundial. Quer ganhar um dos presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter, falando qual presente você quer e tudo mais, a gente vai conversando por lá. Presta atenção, hein? Ó, presente número 1.
uma camiseta tamanho G da camisetaria da torcida palmeirense que canta e vibra, olê olá. E uma luva da Poker, da loja Gold Placa. Esse e outros produtos você encontra lá no www.goldplaca.com.br. Esse é o presente número 1. E o presente número 2 é a camisa 1 do Fluminense, que joga na terça-feira aí no Mundial, tamanho M, em parceria com a Umbro. E aí o nosso agradecimento também à Umbro pelo envio desse presentaço. Quer ganhar um desses presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, tá certo? E garrafa, todo mundo sempre pergunta, né? As canecas do Mesa Redonda, quero uma caneca. Aqui fica o nosso agradecimento especial a Queens Brindes e Presentes, que tá lá no Instagram, @QueensBrindes. Tem esses e outros presentes que você pode dar aí pro pessoal. Combinado, combinado. A Marina volta com a gente no nosso debate, claro, e também interagindo com você. Bom, muitos torcedores do Palmeiras seguiram para os Estados Unidos, a torcida palmeirense chamando a atenção lá nos Estados Unidos em relação à sua presença marcante. Foi assim no jogo de hoje, mas claro, a torcida palmeirense se mobilizando aqui na nossa cidade de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ao vivo aos Estados Unidos com o Felipe Facincani, mas eu vou passar com o nosso primeiro repórter, com o José Paes, que me parece que está em Santo André, e já estou vendo que já tem um convidado aí, além de muitos torcedores do Palmeiras, tem um convidado que é grande amigo aqui do Mesa Redonda. É isso, José Paes, boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda nesse domingo. Pois é, tô aqui do lado do Amaral, né? A gente está em Santo André, no ABC Paulista. Mais de 250 palmeirenses se reuniram nesse restaurante aqui que a gente está para acompanhar essa estreia do Palmeiras lá nos Estados Unidos contra o Porto. E um dos palmeirenses, por que não palmeirense ilustre aqui, Amaral, jogou no Verdão, campeão brasileiro, paulista, Rio São Paulo, muitos títulos pelo Palmeiras. Tá aqui com a gente. Amaral, obrigado por atender o Mesa Redonda aqui em Santo André. Gostou do jogo? Gostou do Palmeiras? O que você achou dessa partida aí? Primeiramente, é uma satisfação imensa falar com a Mesa Redonda. Tô devendo para vocês aí, eu tenho que aparecer aí. Um abraço para o Paulo Sérgio, Leão, Garrafa, todo mundo que está aí na mesa aí. O Palmeiras, eu acho que teve uma oportunidade de matar o jogo hoje, né? Eu acho que faltou um pouco da segunda bola ali, aquela bola enfiada pro centroavante fazer o gol. Mas foi uma boa estreia, não tomou gol, o grupo tá igual e a decisão praticamente vai ser no jogo agora de quinta-feira. O Palmeiras ainda tem o Al-Ahly, né, do Egito, tem também o Inter Miami. O menininho que é um autógrafo aqui, é isso? Olha o Wendel aqui com a gente também, campeão paulista pelo Palmeiras. Fala, Wendel, tudo bem? Boa noite, galera do Mesa Redonda ao vivo, né? Um abraço aí ao Alex Miller, o Miller, Paulo Sérgio. A galera aqui que é o autógrafo do Amaral. Tá bom, vai lá. O Amaral já falou toda a parte técnica aí do jogo. Eu tô na parte das relações públicas. Tá bom. Galera que é Onde a gente tá aqui? Nós estamos aqui no Quintal Del Carmen, do amigo Valdir, Stesse, toda a família Stesse, o Vitor. O Miller tá na bancada? O Miller tá na bancada, quer mandar um abraço pra ele? Mas tá vivo o Miller? Tá, lógico. Leão também tava aí? O Leão também tá lá. O Leão não subiu, não? O Leão tá lá. O Leão tá vivo, um abraço, professor Leão. Achei que o senhor tinha subido já, mas você tá vivo. Eu quero mandar um abraço pro professor Leão. Toda a minha gratidão e respeito e admiração, né? Grande profissional. Professor Leão, um grande abraço. Meu pai lá na Bahia ficou muito contente participando do Mesa Redonda, o senhor falando aí, né, do meu comportamento. Meu pai ficou muito grato e mandou um abraço pro senhor, hein? Tá de parabéns. Seu pai tá vivo? Tá vivo, A resenha tá rolando aqui, Garrafa. O Amaral tá com a escuta, o Wendel ainda não, o Amaral. A Garrafa tá lá também. O Garrafa me direcionou a uma obra de caridade lá da Frei Leopoldo, que a gente ajuda até hoje. Projeto social. Um abraço, Garrafa. Obrigado, hein, por direcionar. O Guimarães lá faz um trabalho sensacional. Guimarães, um abraço também, parabéns pelo trabalho que você faz em prol da caridade do próximo. O que você achou do jogo? Foi um jogo bem disputado, tá tudo igual ali. O Palmeiras tem condição de passar e lutar pelo título. Então tá aí, o Wendel tá aqui com a gente, o Amaral tá com a escuta, daqui a pouco trocaremos, o Wendel ficará com a escuta. O Amaral tá aqui pra vocês aí, viu, Osmar Garrafa? À disposição, viu, pra responder as perguntas. Dá boa noite ao Amaral, mas de imediato eu vou passar a palavra porque ele foi citado. Professor Emerson Leão foi citado, ele ainda não subiu, graças a Deus, está aqui no Mesa Redonda. Ô Leão, o Amaral tá na nossa escuta aqui e já logo de cara já saiu falando com você. Já te provocou, Leão. Amaral, boa noite. Você tá lindo como sempre. Só isso que eu tenho para falar. Você é
você é diferenciado, saudade. Tá certo. Ô Amaral, você acredita no Palmeiras fazendo frente, por exemplo, ao PSG? Você acha que dá para jogar de igual para igual? Tem essa diferença? O PSG hoje entregou o cartão de visitas. Você acha que o Palmeiras avançando, chegando lá na frente, tem condição de jogar de igual para igual? Fazer, de repente, numa partida única, trazer esse tão sonhado título mundial, Amaral? Acho que o futebol é jogado dentro dos campos, né? Você viu aí, tem o próprio Bayern de Munique fazendo uma grande goleada, o PSG também. Todo mundo achou que eles iam com corpo mole depois do título que esteve da Champions League, mostrou seu cartão de visita. Ninguém tá para brincar nesse campeonato mundial, viu? Mas eu acredito que o Palmeiras, com a simplicidade, não o Palmeiras, como o próprio Flamengo também, o Fluminense, o Botafogo, pode surpreender sim, entendeu? Acho que a gente não pode temer de ninguém, só pode temer de Deus. Um destaque para você, Amaral. Então, acho que hoje no Palmeiras, eu acho que eu gostei do volante do Palmeiras, a entrega dele, da garra dele, né? Mas o Palmeiras foi um time muito bem aplicado, entendeu? O Porto respeitou bastante o Palmeiras também, mas eu acho que o Paulinho, ele é um jogador que é muito diferenciado. Então, quando você tem um jogador diferenciado no seu elenco, eu acho que ele tem que começar jogando, entendeu? Porque se ele começa jogando, não aguenta jogar o jogo todo, ele sai do jogo, entendeu? Porque você entrar num jogo como hoje foi muito corrido, apesar que ele entrou muito bem, você viu a qualidade dele, da distribuição de bola e colocou os companheiros praticamente na cara do gol. Eu acho que o Paulinho é um jogador que no próximo jogo, eu acho que o professor Abel tem que pensar e colocar o Palmeiras com força máxima, entendeu? O Wendel também tá aqui com a escuta agora, Garrafa. A gente fez um bem bolado aqui, ele tá escutando vocês também aí. São contar com o Amaral e com o Wendel aqui no Mesa Redonda. Nós estamos com o técnico Emerson Leão. Vou colocar o Leão também para conversar com o Wendel. Mas, Wendel, uma avaliação do que foi essa estreia. Me ficou a impressão, Wendel, que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória. Se não foi tão superior que o Porto, no segundo tempo a gente viu um Palmeiras encurralando a equipe europeia. Qual foi a sua impressão, Wendel? E obrigado pela participação conosco aqui no Mesa Redonda, Wendel. Eu que agradeço, amigo Garrafa, né? Falei dos projetos sociais, Garrafa, além do conhecimento aí no jornalismo, né? Na reportagem esportiva, também faz o trabalho social. Tá de parabéns. Mas falando sobre o futebol de hoje, né? Da avaliação do Palmeiras, teve uma hora no primeiro tempo também, eu olhando ali, o Palmeiras estava bem superior ao Porto. E no segundo tempo também teve a oportunidade de sair com a vitória. Foi um jogo bem parelho e o que você falou, né? O Palmeiras poderia ter saído com a vitória. Tá de parabéns. Na próxima partida aí, nós vamos esperar um Palmeiras mais forte e com total condições de lutar aí pelo título. O Leão foi citado pelo Wendel, eu gostaria que o Leão esclarecesse essa motivação que o pai do Wendel ficou muito feliz com elogios. Você trabalhou com o Wendel, né, Leão? O que você falou do Wendel? E o Wendel está na nossa escuta, Leão. Trabalhei com o Wendel. Eu acho que o Wendel é um atleta, é um ser humano de bom caráter, muito bom comportamento profissional, com respeito. Tenho certeza que ele é um tipo de atleta que qualquer treinador gostaria de ter no grupo. Por quê? Porque ele trabalha individualmente, mas faz aquela parte coletiva muito bem feito. Então, quando tem que elogiar, tem que elogiar. Não é porque não foi uma estrela brilhante tão grande, mas foi um cidadão, um atleta que dava confiança ao seu treinador. E eu, particularmente, dentro da simplicidade dele, sempre contava com ele na hora necessária. Parabéns, prazer em vê-lo, está com saúde boa. Não é o Amaral, assim, essa coisa linda. Só tá mal acompanhado, né, Leão? Tá mal acompanhado, me desculpe. Tá certo. Wendel, pra você, quem foi o melhor homem em campo hoje? O melhor em campo? Caramba, né? Tá difícil escolher, hein? Eu gostei muito do meia. Eu sou palmeirense, torci pro Palmeiras, mas o meia do Porto lá, né, 18 anos, é um excelente jogador. E da nossa parte do Palmeiras, né, na minha opinião, o Everton, né, que estava bem ali,
postado, orientando a equipe do Palmeiras, né? A gente espera sempre ser o meia ou o atacante ser o melhor em campo. Mas o Everton se mostrou bem e homenageando o nosso professor Leão aí, professor de goleiros, professor de todos, né? Tem um exemplo que o Leão me chamou lá no Goiás, jogamos junto no Goiás, ele me chamou longe assim, aí eu dei o piquezinho e ele falou, meu filho, quando eu cheguei próximo, pois não, professor, ele não, eu queria jogar esses 3 lixos aqui no chão, aí porque minha coluna não está muito boa. Eu já praticava o civismo, mas depois que o professor Leão me pediu para jogar o lixo no chão, ele se preocupa, né, com toda a organização. Falei, ó, o professor Leão tá de parabéns, mostrou o civismo, então todas as pessoas têm que praticar o civismo. Peguei o lixo, joguei no lixo e falo até hoje. As pequenas coisas que mostram o grande homem que é, né? Parabéns, professor. Queria falar, Amaral? Eu queria também falar também, Garrafa, que a dificuldade do Palmeiras também hoje, que deu para mim perceber, com essa visão minha de águia aqui, que o Palmeiras sentiu também um pouco a diferença do campo. Porque o campo nos Estados Unidos, dava até para você ver pela televisão, que são tapetes colocados de grama e o campo é muito fofo. Você viu que muitos jogadores do Porto sofreram praticamente cãibra, porque você vê um campo hoje no Brasil, um campo sintético, às vezes um campo mesclado com grama e sintético. Aí o Palmeiras teve um pouco de dificuldade, que a bola, não sei se a bola prendia, os jogadores às vezes perdiam o time da bola, então acho que o Palmeiras sentiu uma dificuldade também no gramado. Amaral, não só os jogadores do Palmeiras, comissão técnica, como os jogadores do Porto reclamaram antes da partida, porque na Europa é uma grama, mesmo sendo natural, mas é uma grama bem fina, a bola corre rapidamente. O Palmeiras joga no sintético, não é, Amaral? E aí foram placas de grama colocadas praticamente ontem, então acho que ficou ruim para as duas equipes. Amaral, tô te esperando aqui, o Wendel, tô te esperando aqui também, obrigado pela visita, o Zé Paz encerra aí com os dois, nós temos mais convidados, o Zé ainda volta daqui a pouco aí de Santo André com a torcida palmeirense, pode ficar à vontade aí com o Wendel e com o Amaral, Zé Paz. Valeu, obrigado, viu, Garrafa? Agradecer aqui o Amaral, o Wendel, muito obrigado mesmo por atender aqui o Mesa Redonda ao vivo. Devolvo para vocês aí porque tenho certeza que os amigos têm muito assunto para falar hoje, depois desse empate do Verdão na estreia do Mundial. Beijo grande para você, Garrafa, para todo mundo aí. Perfeito, segura aí que você volta, Zé Paz, a gente vai rodar, quero ouvir a participação do torcedor, o que o torcedor de fato achou da estreia do Palmeiras. Eu saio então de Santo André e vou para, me parece que é o Allianz Parque, é isso? Região ali da zona oeste da cidade de São Paulo, é isso, Chile? Vamos então, o Silvestre está lá com um convidado muito especial, a torcida do Palmeiras, e esse torcedor é mais que ilustre. Esse tem sangue azul. Pelo que eu tô vendo aí é o Douglas, pai do Hendrick, né, Silvestre? Boa noite. Fala aí, Garrafa, beleza? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Se Nova York tem a Times Square, o bairro de Perdizes, aqui na frente do Allianz Parque, tem a Palestra Square, onde centenas de torcedores se reuniram para ver o jogo do Verdão. Não deu gol, deu empate, 0-0 com o Porto. E o Douglas se misturou ao povão, aqui o pai do Hendrick, Noah, né? Noah, que é o irmãozinho mais novo do Hendrick. E aí, o que você achou do jogo, Douglas? Noah, tá bom, Noah. Tudo bem. O que você achou do Verdão? Faltou os 3 pontinhos, né? Nós jogamos bem. Acho que mostramos para os europeus que o nosso futebol brasileiro tem sim a sua relevância, né? Nós temos jogadores individuais muito bons e a gente sabe que a gente tem um ótimo treinador que é o Abel. Além de treinador, é um gestor de grupo que ele sabe o grupo que tem e sabe até onde a gente pode chegar, né? Nós palmeirenses estamos todos nós animados. Acredito eu que a gente ainda tem muita coisa aí para entregar aí nesse Mundial e sabemos que o Palmeiras é um time de superação e vamos fazer história nesse Mundial. Acho que dá para chegar até o quê? Sonhar com título, por exemplo? Por que não? Eu vou dizer uma frase que eu sempre falo para os garotos. Sonhos são feitos para ser conquistados. A partir do momento que você tem um sonho, você corre atrás desse sonho, você consegue conquistar. E isso é o sonho de todo palmeirense, né, ganhar um título mundial. E eu tenho certeza que os brasileiros, ou que os palmeirenses, os jogadores, estão lá se dedicando para isso, para dar um título para a gente, que é o que a gente mais deseja, que mais a gente quer. Você viu o jogo aqui na rua mesmo? Colou num boteco aí?
Cara, não dá mais pra assistir jogo aqui, né? Mas aqui é minha casa, eu sempre quando eu tô no Brasil gosto de assistir jogos do Palmeiras, no Allianz Parque, aqui na rua, no escritório do amigo meu, do Cristiano. Então a gente estava lá assistindo o jogo, torcendo, mas infelizmente os 3 pontos não chegou, mas no próximo vai sair um golzinho aí, os 3 pontos. É um cara muito simples, parabéns pela sua espontaneidade, pela sua simplicidade, Douglas. E a propósito, o Endrick está machucado, ele nem está com o Real Madrid lá no Mundial, certo? Ele está de férias, ele está tratando, ele está onde? O Endrick ele está tratando ainda, né? Infelizmente sentiu uma lesão na penúltima rodada do Espanhol, está tratando, está em Madrid, mas logo vai estar se apresentando junto com o grupo lá nos Estados Unidos para continuar o tratamento na pré-temporada em agosto, para ele estar de volta junto com o grupo. Eu dei uma monopolizada, Garrafa. Não, calma, acontece. Eu monopolizei, mas eu ia perguntar sobre o Ancelotti na seleção. Você quer conversar com o Douglas? Preciso liberar porque tá frio. Uma perguntinha rápida a ele, Silvestre. Uma perguntinha rápida ao Douglas. Se for possível, você passar a escuta para ele, ou senão você faz a pergunta. É só uma perguntinha. Aqui, ó. Se você puder, Douglas. O Garrafa tá lá no estúdio, o Leão também tá com a gente, nossos convidados, lá do outro lado da cidade, com o Zé Paz, desse dia que movimenta o Mundial de Clubes. Fala, Garrafa. Você escuta aí, Garrafa. Tudo bem, Douglas? Legal ter você aqui no Mesa Redonda. Legal ter você aqui. Pera aí, deixa eu pôr a escuta direitinho aqui. Isso. Legal, Douglas. Legal ter você aqui no Mesa Redonda. A gente tem um carinho muito grande por você, né? Pelo carinho que você tem com a equipe do Mesa Redonda, especificamente em função do Endrick, a gente torce muito para ele. Lamentavelmente ele não vai participar do Mundial. E daquilo que o Endrick tem te passado, da convivência que você tem tido com os novos amigos do Endrick, de que forma os europeus em final de temporada vêm para o Mundial? Nós, sul-americanos, os clubes brasileiros, encaram como a competição mais importante. Então, Garrafa, prazer estar aqui conversando com você aí, pessoal da bancada. Quero agradecer o carinho de vocês, não só para comigo, mas por toda a minha família, com meu filho Noah, com meu filho que está lá em Madrid. E sempre quando eu estou aqui, eu sou muito bem recebido pelos palmeirenses, não só pelos palmeirenses, como corintiano, flamenguista, vascaíno, São Paulino. Então quero agradecer toda a torcida aí por estar torcendo. E eu burro, falei, o Noah é o filho do Endrick, não, o Endrick não é pai, é meu filho, o Silvestre. Pois ele achou que o Noah era meu neto, pô, e é meu filho. E referente aos europeus, é final de temporada, né, Garrafa? Então, alguns já estão pensando em férias. Hoje, o jogo do Palmeiras contra o Porto deu para sentir, né, que os times brasileiros vão estar muito bem preparados fisicamente. Então eu acho que os europeus vão sofrer um pouquinho com a vontade, né, com o preparamento físico dos jogadores brasileiros, até mesmo porque aqui é meio de temporada e lá já é final de temporada, né? Então acho que vai ter muitas surpresas aí com os nossos times sul-americanos. O Alex Miller vai fazer uma pergunta ao pai do Endrick, porque tem técnico novo na seleção brasileira, né, Alex? Tem técnico novo, né? Eu queria saber aí, pelo fato do Ancelotti ter dirigido o Endrick, né, por um tempo e agora na seleção brasileira, se aumentou a esperança do Endrick, por exemplo, de ser lembrado quando ele estiver de volta e, consequentemente, ganhar uma vaga junto aos seus companheiros para a Copa do Mundo, né? E você com esse casaco do Palmeiras, quero saber se você vai torcer para o Palmeiras ou para o Real Madrid, se os dois se enfrentarem no Mundial, ô Douglas. Tá difícil ouvir. Acho que saiu por ali. Só para saber para quem ele vai torcer, o Alex está perguntando, Silvestre. Cortou o retorno do Silvestre? Tá me ouvindo, Silver? Tá me ouvindo, Silvestre? Não, né? Então tá bom, daqui a pouco o Silvestre volta lá, o Silvestre fez o registro, mas como acho que o Endrick não vai jogar, acho que o Endrick obviamente não vai participar do Mundial. Ele vai torcer pro Palmeiras. Vai torcer pro Palmeiras. Bom, vamos então completar o nosso giro com os repórteres da TV Gazeta. Já passamos em Santo André com o Amaral, com o Wendel, o Silvestre no Allianz Parque ouvindo, né? Daqui a pouco vai mostrar todo o ambiente, mas já trouxe, claro, um personagem grande, o pai do Endrick conversando com a gente. E a gente sai aqui da Avenida Paulista, canal internacional aberto. Vamos direto a Nova York. A Nova York, onde está o repórter Felipe Facincani. Que alegria receber o Felipe Facincani, que está fazendo o trabalho para o canal no YouTube do Felipe Facincani e também aqui com a gente no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, nesse momento, são 9 horas mais 27 minutos. Temperatura aqui na casa dos 12, 11 graus. Como é que estamos aí em Nova York? Alô, Felipe Facincani, boa noite.
Tudo bem, Garrafa? Ótima noite para você, para todo mundo aí na mesa, do grande Mesa Redonda na TV Gazeta. É uma satisfação enorme participar com vocês dessa cobertura do Mundial. Vocês não sabem a alegria que eu tô de estar num canal com tanta credibilidade, com, evidentemente, toda essa, repercussão maravilhosa que só a Mesa Redonda pode trazer pra gente. Então, estou muito feliz por aqui. Aqui, 8 horas, 30 minutos, Garrafa. Você pode perceber aqui ao fundo, um certo repórter uma vez ficou familiarizado com algumas grades, né? Você lembra de uma brincadeira que aconteceu? Mas dessa vez não tem nada demais, até porque eu tô aqui na saída do MetLife Stadium em Nova York, aliás, New Jersey, né? Fica aqui na região de Nova York. Você anda 50 minutos de trem para chegar por aqui. Logicamente que não é tão próximo assim de Manhattan, mas com essas movimentações demora um pouco mais. Mas o fato é o seguinte, Palmeiras acabou de terminar o jogo dele diante do Porto. 0-0, a estreia do Mundial de Clubes, Grupo A. Mesmo o resultado, inclusive, de Arle contra Inter Miami, portanto, um grupo zerado. Todo mundo com ponto, todo mundo com 0 na estatística de gols. Portanto, a próxima rodada vai começar a encaminhar e definir algumas coisas, né? Então, Garrafa, falando um resuminho rápido do jogo por aqui, e explicando até para o nosso telespectador da TV Gazeta, que a gente não pode mostrar o estádio por questões contratuais com a FIFA. Então, é só explicando por que o Facincani está nessa grade, nesse ambiente aqui completamente diferente, justamente por causa disso, que é um local, um ponto específico que eu consegui aqui para a gente fazer essa entrada ao vivo. Garrafa, o Palmeiras no primeiro tempo que começou bem, forçando o jogo contra a equipe do Porto. Estevão perde aquela chance logo com 10 minutos de partida rolando. Depois o Porto cresce da partida. Lado direito do Palmeiras um pouquinho ainda deficitário, né? O Jair e o Felipe Anderson fizeram uma partida bem abaixo. O Porto cresce um pouco, tem algumas oportunidades. No final do primeiro tempo, depois o Palmeiras volta a crescer. Teve aquelas 3 chances absurdas, né? De finalizações com o Estevão, com o Richard Rios, goleiro do Porto fazendo milagre, zaga do Porto fazendo milagre. E um segundo tempo de amplo domínio do Palmeiras. O Porto teve uma chance numa bela defesa do Everton logo com 10, 15 minutos da etapa inicial. Depois só deu o Palmeiras, o Murilo numa cabeçada aí que o arqueiro do Porto fez uma defesa lá, Gordon Banks, né? Cabeça direto ali pro chão na bola, depois faz uma defesa milagrosa, o Palmeiras quase abre o placar. Mas num conjunto da obra, no segundo tempo de gente grande no Palmeiras. Faltou aquele pequeno detalhe, aquela coisa que a gente sempre fala, a tal da eficiência. Um time que rodou muito bem a bola, controlou o Porto na parte física, principalmente, um Palmeiras muito superior à equipe do Porto, mas falta ainda um Palmeiras se projetar mais à frente com esse toque de bola. Toca muito para os lados em alguns momentos, conduz muito bem o ritmo da partida, mas falta impor esse ritmo de uma forma um pouco mais decisiva. O técnico Abel Ferreira, na minha visão, mexeu bem no segundo tempo. O Estevão hoje, infelizmente, fez uma partida um pouquinho abaixo do esperado. O Estevão sentiu a partida com muita responsabilidade para cima dele. Precisou, em alguns momentos, tomar algumas decisões que necessitavam um pouquinho mais dessa personalidade, mas tudo dentro dos conformes. E no segundo tempo, um Palmeiras que mostra que tem um elenco suficiente. É ótima a entrada do Alan, gostei muito desse jogador no segundo tempo. Partidaço de Aníbal Moreno. Richard Rios no segundo tempo também. O Veiga entrou muito bem. Paulinho, a gente vê que tem muito bom toque de bola, mas ainda um pouquinho mais pesado. Ou seja, é um Palmeiras com alguns detalhes a ajustar, mas que tem coisas a, com certeza, fazerem acontecer neste Mundial de forma muito positiva para o torcedor e também, claro, para aqueles que gostam do futebol e acompanham e esperam um bom desempenho de um time brasileiro por aqui, Garrafa. Sincani, eu gostaria que você falasse a respeito do Paulinho. O Paulinho chegou com uma grande contratação do Palmeiras para a temporada e teve até na possibilidade, na iminência de não ir ao Mundial em função de talvez submeter a uma cirurgia. Não aconteceu, graças a Deus. O Paulinho está aí nos Estados Unidos, entrou no decorrer da partida. Qual é a real situação do Paulinho, que é um jogador, é uma peça importante do Palmeiras para a sequência da competição? Ele tem condição, por exemplo, se o Abel optar, de começar jogando uma partida, de suportar os 90 minutos, Facincani? 90 minutos não, Garrafa, 90 minutos não. Conversei na semana passada, lá em Greensboro, né, na sede do Palmeiras, quando eu desembarquei por aqui, com o Andrei Lopes, que é o Cebola, o auxiliar do Abel, que é um cara muito conhecido, inclusive quem fez a transição da saída do Vanderlei Luxemburgo para a chegada do Abel Ferreira em 2020. Um cara de muita credibilidade. E você sabe como é que é, repórter, né, Garrafa? A gente vai entrando por aqui naqueles meandros de treino e tudo mais, conversa com um, com o outro. Teve uma hora que teve uma brecha, eu consegui na primeira atividade do Palmeiras, consegui conversar com alguns membros da comissão, inclusive com o Cebola, e fiz essa pergunta que você acabou de me fazer. Cebola, e o Paulinho? Ele falou naquele jargão popular do futebol. Vai pro fight, vai pra dentro. Só que é o seguinte, ainda sente algumas dores, o que é absolutamente normal, né? Por isso que o Palmeiras tem tratado o Paulinho com um pouco mais de cautela. Essas dores, obviamente, necessitam de um fortalecimento,
mas ainda não se fala em qualquer possibilidade de uma intervenção cirúrgica do Paulinho perder o segundo semestre, um segundo semestre que sim é de muita responsabilidade para o Palmeiras, porque tem oitavas de Brasil, aliás, oitavas de final de Copa do Brasil contra o Corinthians, oitavas de Libertadores contra o Universitário do Peru. É um Palmeiras que fez uma bela campanha na Libertadores, o primeiro colocado no geral, portanto, um Paulinho que vai ser muito bem utilizado e o Palmeiras vai precisar muito bem dele. Mas, a princípio, não há nenhuma informação e, principalmente, o Palmeiras não trabalha com qualquer possibilidade de intervenção cirúrgica no jogador. Fortalecimento, é um Paulinho ganhar ritmo, é reequilibrar a musculatura e nesse jogo, obviamente, de hoje contra o Porto, a gente viu que faltou um pouquinho dessa intensidade. É muito bom de bola quando ela, obviamente, chega aos pés do jogador, mas ainda a gente vê que fisicamente precisa evoluir, pode começar como titular, mas jogar 90 minutos, a chance é praticamente nula por parte do Abel Ferreira nesse condicionamento que o Palmeiras tem feito com ele, Garrafa. Que eu possa liberar o Felipe Facincani e colocar esse tema nos debates aqui com os nossos convidados, né? No caso, o nosso convidado e a nossa bancada. Uma última questão nessa primeira intervenção direto de New Jersey com o Felipe Facincani. A torcida do Palmeiras, né? Chamou atenção pelo que nós acompanhamos à distância, até a FIFA se manifestou pela grandiosa presença de torcedores aí nos Estados Unidos. Eu quero a sua impressão particular, né? Muita gente na Times Square, né? Que ele imagina que estão nos Estados Unidos, né? Que invadiram os Estados Unidos. Enfim, há um clima de invasão de palmeirenses, ou há um fanismo. Nos passe o quadro real daquilo que você sentiu, você que está em New Jersey, lado a lado com o Palmeiras, representando também a nossa TV Gazeta. Facincani. Garrafa, com certeza muito mais gente do que a última presença do Palmeiras no Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Porque em 2022... naquele Mundial contra o Chelsea, lembramos que estávamos ainda no final de pandemia, muita gente não conseguiu viajar devido à necessidade de exames à época de PCA, de tudo aquilo que era necessário para as pessoas conseguirem sair do país. Havia sim uma certa limitação de vistos e, claro, também de passagens de entrada à época nos Emirados Árabes, portanto, cerca de 15 a 20 mil palmeirenses estiveram por lá, mas só que a gente sabe também que os costumes do país, é um lugar muito mais caro para você viajar, existe uma outra cultura por lá que acaba, às vezes, gerando um certo empecilho. Foram em bom número os palmeirenses lá, tanto é que chamaram até a atenção da FIFA à época. Só que agora tem uma grande diferença. Primeiro, não temos mais pandemia. Segundo, um país em que muitos brasileiros moram por aqui. A quantidade, Garrafa, de brasileiros que se deslocaram de várias regiões dos Estados Unidos, por exemplo, estive ontem com pessoas de consulados do Palmeiras, de Toronto, no Canadá, de Montreal, no Canadá, ou então de outras partes aqui dos Estados Unidos, de regiões mais centrais, do sul dos Estados Unidos, da região da Flórida, da Geórgia. Portanto, vários estados que abrigam brasileiros, inclusive em Greensboro mesmo. Muitos brasileiros moram lá, porque uma grande empresa, que não é brasileira, ela é sueca, do ramo de automobilismo, ela está sediada em Greensboro. Então, muitos brasileiros que trabalhavam nessa empresa aqui no Brasil, numa das sedes em Curitiba, migraram para essa sede nos Estados Unidos. Então, muitos brasileiros, claro, moram por aqui. Então, a quantidade de palmeirenses que se juntaram, vindos do Brasil, barra os palmeirenses, que estão aqui na região da América do Norte, do México também, ela é muito grande. Então, existe uma possibilidade aí da gente estimar de 25 a 30 mil palmeirenses. Hoje no estádio, o que acontece é o seguinte, para quem viu a câmera geral aberta, pode ter pensado, poxa, o estádio está meio vazio. Poxa, mas como assim? Cadê a tal da torcida do Palmeiras da Times Square? Ela estava inteira lá dentro. É que o Midland, aqui, onde está, o MetLife Stadium aqui em Midland, é um estádio para 82 mil pessoas. É um estádio gigantesco, é um estádio que, inclusive, vai ser palco da decisão do Mundial de Clubes e também da final da Copa do Mundo do ano que vem. Portanto, é um colosso de estádio. Aos moldes do Rose Bowl em 94, como foi a decisão daquela Copa do Mundo, que hoje, inclusive, foi palco, né, da grande vitória do Paris Saint-Germain para cima do Atlético de Madrid. Então, Garrafa, não dá para você colocar 80 mil palmeirenses num estádio como o MetLife Stadium, mas com certeza aquilo que foi disponibilizado em favor da torcida, dá para a gente fazer uma estimativa de 25 a 30 mil palmeirenses, com certeza. Certo, Facincani, então, siga o Facincani no canal do Facincani. Qual que é o canal, Facincani, por gentileza, para a gente liberar, porque o Abel Ferreira está falando. Pois não, Facincani? Canal do Facincani, exatamente isso.
Vamos lá, então vamos com o Abel. Canal do Facincani, @Felipe com 2 P's, Facincani no Instagram. Prioridade para ao vivo sempre, Garrafa. Até a próxima. Obrigado. Tá aí fechando então o canal com o nosso Felipe Facincani e ao vivo o técnico Abel Ferreira no Mesa Redonda. Vamos ouvi-lo. Equipas melhores ou piores do que o Palmeiras. Eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipa que pressiona o tiro de meta do adversário. Nós somos uma equipa, quando nos deixam, que propomos o jogo. Quando nos dão a oportunidade, que contra-atacamos. Quando as equipas não estão tão bem preparadas nas bolas paradas, nós também somos fortes nesse momento. Eu já disse várias vezes, nós não somos excepcionais num ponto do jogo, mas somos equilibrados em todos. Portanto, seja contra o Porto, seja contra quem for, nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da nossa maneira. Agora, o sentimento é esse, frustração pelo resultado, porque muito sinceramente, mas o futebol é assim e nós temos que o aceitar. Imaginem, se este goleiro é o suplente, imaginem a qualidade do titular. Não é? Se este é o suplente, em 5 anos fez 30 jogos, imaginem como deve defender o principal. Não é? Mas o futebol é mágico por isto. E a outra é de orgulho, porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira. É verdade que no início do jogo, e o gramado, ao contrário do que eu estava a dizer ontem, conseguiu aguentar-se, apesar de seco, não tinha relva seco, felizmente. Não sei qual é o padroeiro da chuva, mas choveu, garoou, foi ótimo, velocidade no jogo, a bola não quicou tanto, era mais fácil dominar e mais fácil passar, conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu sei que você citou agora a questão orgulho, né? E certamente orgulhoso pelo Estevão ter deixado o gramado com esse prêmio de melhor em campo, mas tenho a sensação de que é um troféu que poderia ter sido dado também ao goleiro adversário. Você sempre fala a questão da eficácia. Hoje, esse ajuste do Palmeiras necessário, ele também é dividido com a noite mais do que feliz que teve o goleiro do Porto, que talvez tenha atrapalhado todo esse sistema de jogo, toda a movimentação, criação que o Palmeiras teve durante a partida? Obrigado. Olha, como é que eu tenho de explicar? Nós no futebol, eu nunca tenho a certeza quando vou para um jogo se vamos ganhar. Não sei o que é que vai acontecer no final. O que os meus jogadores têm que saber é a certeza daquilo que nós temos que fazer. Depois o goleiro pode defender, a bola pode bater no jogador que estava em cima da linha. Enfim, nós criamos, nós conseguimos criar dificuldade ao Futebol Clube Porto. O Porto também teve 1 ou 2 oportunidades de golo, podia ter feito também o golo, e às vezes acontece, nem sempre a equipa que mais cria, que mais está em cima do adversário, que mais os condiciona, porque defender também é uma arte. Eu sei que claro que nós queremos estar sempre com a bola, queremos empurrar o queria eu estar os 90 minutos como foram aqueles últimos 15, mas não é assim que funciona. Do outro lado também está uma equipa competente, com jogadores competentes, com um treinador competente, com uma equipa à nossa semelhança também muito jovem. Nós somos uma equipa, eu não sei qual das duas era mais jovem, mas nós somos uma equipa jovem, o nosso frente de ataque é muito jovem. Acho que foi um jogo bem competitivo, agora o resultado não foi o que nós queríamos, mas temos que continuar, foi pena, mas como te disse, fomos capazes de impor o nosso jogo do primeiro e do segundo. Pena foi que não conseguíssemos ultrapassar aquela barreira amarela que estava entre os 2 postes e nós não conseguimos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, eu acho que qualquer pessoa que assistiu esse jogo, gostando de futebol, conhecendo de futebol ou não, vai esbarrar nessa questão da eficácia do Palmeiras. Todo mundo vai olhar e falar, cara, o Palmeiras teve grandes chances, é uma coisa sobre a qual a gente já falou em muitas coletivas. Mas o que você, com o seu olhar, conhecendo esse elenco do Palmeiras, conhecendo a forma como esse time joga, consegue ver nessa partida e pensar possíveis ajustes, insights que você tem sobre essa partida para afinar ainda mais o time do Palmeiras para a sequência do campeonato? Obrigado. Olha, para mim treinar uma equipa de futebol é como andar de bicicleta.
é só não parar de pedalar. É muito se estiver a descer, porque às vezes nós em 3 oportunidades fazemos 3 golos, porque já aconteceu, e agora tivemos 3 ou 4 ou 5 e não conseguimos fazer, é continuar a pedalar, é só não parar de pedalar. Às vezes está a descer e é mais fácil, não é? Porque as bolas parece que entram todas, outras vezes está a subir e nós temos que continuar a pedalar, é continuar a treinar, melhorar os nossos jogadores e esperar que nos próximos jogos estejamos mais eficientes, porque deixem dizer-vos isto e quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perde o treinador. A capacidade que o treinador tem de influenciar os jogadores é em 2 formas, em 2 partes. Na parte tática, né? Na parte tática, a organização da equipa, como é que vamos pressionar, onde é que vamos pressionar, timing de pressionar, a parte tática da responsabilidade do treinador. A parte mental, ou seja, criar uma mentalidade vencedora, um espírito competitivo interno. Agora, as decisões, se passa para a direita, se passa para a esquerda, se o Maurício em vez de estar rasteiro, se está-se para o ar, não, isto são dos jogadores, e os jogadores são bons. Estou a falar de Maurício, estou a falar do Estevão, que recuperámos uma bola dentro da área, não sei quem cruzou para trás e o Estevão estou fora, que ela podia ter entrado dentro. Não sou eu que lhe vou dizer, são decisões dele, as decisões pertencem aos jogadores. E outra, o jogo há de sempre pertencer aos jogadores, não é ao treinador. Os treinadores, sim, podem dar as coordenadas, sim, organizam uma equipa, sim, criam um espírito competitivo e uma mentalidade vencedora, sim, têm que ser exigentes e rigorosos, mas no fundo o futebol sempre pertenceu e sempre há de pertencer aos verdadeiros protagonistas, que são os jogadores, porque são eles que decidem quando cruzam, quando passam, quando driblam ou quando chutam a bola para fora. Não são os treinadores. Mas espero estar melhor no próximo jogo, sim. Que a gente esteja a pedalar, a descer, fica mais fácil. Mas às vezes acontece e nós temos que, como treinador, continuar a pedalar. Bem? Vamos deixar ir embora? Obrigado. Bom, tá aí, então, ao vivo lá de New Jersey, o Felipe Facincani já deu um panorama, agora entramos com a coletiva do Abel Ferreira e começo com o Leão, vocês fiquem à vontade. A leitura do Abel foi uma leitura otimista, me pareceu, né, Leão? Falando que o Palmeiras foi mais incisivo que a equipe portuguesa, que o Cláudio Ramos, que não é o titular, Diego Costa é o goleiro titular do Porto, ele realmente teve uma participação importante, assim como o Everton no primeiro tempo, e faltou realmente aquele talento de colocar a bola para dentro. Você concorda com a leitura do Abel? Acha que é uma leitura um pouco otimista? Enfim, qual a sua avaliação, Leão? A minha avaliação é que eu venho observando já há alguns anos a qualidade do Palmeiras. O Palmeiras gasta para ter qualidade, mas demora para essa qualidade aparecer. É o caso que está acontecendo de novo e mais uma vez. Em momentos decisivos, quando se precisa do ídolo, da diferença que o ídolo, que o craque faz, não tem aparecido. Acho que está na hora de aparecer alguém mais. Os coordenadores do time precisam aparecer. Não é só um líder, não. Precisa ter aquelas pessoas, tecnicamente, que definem um líder, entendeu? Você sabe aonde está no momento necessário. O goleiro pegou algumas bolas boas? Pegou. O goleiro do Palmeiras também pegou alguma bola. A primeira bola, eu acho que ele fez uma defesa que poderia ter decidido o jogo. Ele fechou o ângulo e abriu a mão e tocou na sua mão esquerda. Os outros foram mais fáceis. Agora, o goleiro do Porto foi a mesma coisa. Por quê? Porque deixaram chegar até lá. Acho que o Palmeiras poderia até conseguir um resultado melhor eu diria assim, pela penetração, pela vontade de vencer. Não é aquele que ficou passando a bola lateralmente toda hora, como já está enjoado esse tipo de jogo. Ele foi um pouco mais à frente, mais incisivo, para que conquistasse o gol. Isso não ocorreu, mas não deixou de procurar. Isso satisfaz a sua torcida, isso satisfaz ao seu treinador, mas o resultado tinha que aparecer. Vamos esperar que no próximo jogo já defina a sua classificação, porque senão aí começa a pesar um pouco mais com os times melhores. Ô Miller, na entrevista coletiva foi comentado que acho que os jornalistas, né, Alex? Os jornalistas escolhem o melhor em campo. E o Estevão
acabou ficando como o melhor em campo. Você concorda? Acha que não? Até porque ele foi sacado pelo Abel. E depois eu quero saber do Alex, porque muitos torcedores do Palmeiras, o Alex também tem essa constatação, fala assim, o Endrick sempre foi muito mais decisivo que o Estevão. O Estevão em clássico não resolve. O Estevão, por exemplo, no jogo agora de Mundial também não resolve. Eu não vejo dessa forma. Eu quero também saber sobre... Eu também não vejo. Não vê também dessa forma, aí, ó. Não. Eu quero saber a opinião da bancada, mas com o Miller, foi o melhor homem em campo ou não? Houve um erro de leitura aí, essa votação, Miller? Não, eu acho que o jogo, tecnicamente, ele foi fraco, né? Acho que quando muita gente, né, amigos meus, elogiando o Aníbal, quando você elogia um jogador que só defende, alguma coisa está errada, né? Os protagonistas, né, os melhores jogadores não aparecem. Como o Leão disse, quando a individualidade não aparece, prejudica o coletivo. Eu acho que ali escolheram o Estevão porque é um garoto, está começando agora, etc. Mas não mereceu ser o melhor do jogo, não. Até porque eu não vi nenhum jogador do Palmeiras se destacar individualmente durante a partida toda. Foi um jogo muito truncado, né? Exatamente. Na verdade, foi um jogo muito truncado. Toda hora a bola parava. E o árbitro contribuiu para isso. Então Muito cartão amarelo, aí né? me perguntaram, o árbitro. Eu falei, o que você espera de um árbitro de Honduras? O que você espera de um árbitro de Honduras? Pela competitividade do futebol hondurenho. Cara, então, mas uma competição dessa, você precisa pôr os melhores árbitros do mundo. Até porque é a FIFA. Né? Então, um jogo muito truncado, Richard Rios chegando bastante, Aníbal foi um dos melhores ali no setor de meio campo, mas o Felipe Anderson muito sumido, né? Um jogador que se espera muito dele, ele está ocupando na realidade o espaço do Estevão. Na realidade, Estevão jogando pelo lado direito, cortando para dentro, ele rende muito mais do que ficando circulando no setor de meio campo. Então, a realidade, quando o Palmeiras traz as substituições para o segundo tempo, e Flaco Lopes, que muitos palmeirenses não gostam, né, seu Felipe? Muitos palmeirenses, primeira chance ele teve de dar uma cabeçada. Então, o Palmeiras hoje tem um bom elenco, e nessas mudanças faz o efeito. Alex? A questão do Estevão, né? Realmente, muita gente, inclusive em redes sociais, que hoje em dia são um termômetro, né, da opinião das pessoas, falando, né, constatando isso, que o Estevão, em jogos maiores, né, em clássicos, grandes decisões, ele não foi o protagonista que o torcedor esperava, que gostaria que fosse. E hoje, analisando o jogo de hoje, realmente ele não foi bem. Ele praticamente errou tudo que tentou. E ele tenta, ele vai, ele arrisca, ele parte para cima. O que o Leão falou, é o talento, né? O jogador que tem qualidade, ele precisa tentar fazer essa qualidade prevalecer. Particularmente, eu não teria tirado o Estevão, que é um jogador que talvez, mesmo não tendo acertado, e o Leão pode me corrigir, mesmo não tendo acertado, é um cara que poderia fazer algo diferente. E outra coisa, né, Gafa? A justa posição do jogador em campo. Ele não tá bem nesse lado, põe ele do outro lado. Aí coloca o Paulinho do lado esquerdo, faz alguma coisa agora. Não dá para ficar tirando Estevão. Não abre mão do Estevão. Não dá. Uma coisa importante, eu não tiraria o Estevão também no jogo de hoje. Por quê? Porque ele tem uma técnica, diferente. Não tiraria, ele tem uma técnica apurada, diferente, onde existe um respeito muito grande quando ele está na bola. E ele não é egoísta quando entra na área. Ele toca a bola para trás, ele tem bom passe, ele tem bom chute. Sim. Quer dizer, ele tem uma presença ofensiva. Era ele que o jogo pedia, eu acho. Então, ele só foi considerado o melhor, não é porque ele fez tudo, é porque ele é o melhor tecnicamente de todos que estavam em campo. A cabeça dele pensa um pouquinho mais do que os outros. Muito jovem, eu não acho que ele treme em decisões, não. Eu já vi esse menino resolver muitos resultados positivos para o Palmeiras. Hoje não foi maravilhoso, mas foi bom. Por quê? Porque os outros eram inferiores. E vocês falaram aqui também, o Miller falou, onde um back rebatedor é considerado o melhor, é considerado o meio de campo também, porque, como o Paulo falou, o meio do campo do Palmeiras só bate também. Só bate. Principalmente quando... Bate e reclama, né? Reclama. Só bate e de costas ainda. Eu acho que se você olhar em todos os jogos desse menino, ele vai tomar muito cartão amarelo e vai ser muito expulso. Por quê? Porque ele tem prazer de chegar por trás dos adversários. Quem é esse? O Richard Rios. O Richard Rios. Eu tive um back no Santos
que ele falou, eu falei, quando você pegar fora da área, calma, não precisa, o cara está de costa, vai sair a bola pela lateral. Falou, professor, eu vou chegando perto, me dá uma vontade, dá um chute nele. Seria o Domingos, não? Hã? Foi o Domingos, não? Não. Eu falei isso com Cláudio Mira. Me dá uma vontade. Me dá um negócio, eu não sei o que eu tenho, me dá uma vontade de pegar ele por trás. Mas você vai arrumar uma falta que vão cruzar, pode sair um gol, deixa a bola sair para a lateral. Quer dizer, tem algumas coisas que você vai entender o jogador que ele está fazendo e acalmá-lo. Eu acho que esse menino do meio do campo está precisando de... Senta aqui, olha, você é Até muito... porque tem qualidade. Então, faz gol, chega à frente. Eu ia complementar, você é muito bom jogador, mas está excedendo na agressividade. É por aí. Então, eu vou deixar uma pergunta para a bancada, dentro da informação que trouxe o Felipe Facincani, e vou querer debater com eles. O Paulinho, que foi a grande contratação do Palmeiras, foi a contratação mais cara do Palmeiras, a segunda, né? Porque o Vitor Roque foi a contratação mais cara, passou à frente. Mas ele não a 100%. Isso pode ter algum impacto para o Palmeiras para a sequência do Mundial? Hoje ele jogou o quê? Uns 20, 30 minutos, Alex, mais ou menos? É, por aí. Por aí, né? Por aí. Em torno disso. Mas o Paulinho, ele entrou aos 65. Então a gente sabe da qualidade do Paulinho. Não ter o Paulinho numa competição que o nível daqui para frente começa a crescer, principalmente já na próxima fase, de oitavas para frente, o nível vai aumentar. Não ter o Paulinho a 100%, como disse o Facincani, lá direto dos Estados Unidos, é uma preocupação? Essa é a pergunta que eu deixo na bancada. É um problema, Garrafa, porque a gente percebeu que quando ele entra com outras modificações também ali no time do Palmeiras, ele desestabiliza totalmente o lado esquerdo, né? Eu teria mantido o Estevão e deixado o Paulinho, então, com certeza, a sequência, tem até uns antes aqui, Palmeiras, falando no nosso YouTube, falando que sequência? Sequência da fase de grupos, pelo menos, né? Tem mais 2 jogos aí pro Palmeiras disputar e tentar essa vaga para as oitavas. Os antes estão aqui, dizendo que não vai nem classificar. Tem bastante Daqui a pouco a gente vai discutir aqui, a sequência do Palmeiras para ver se vocês acreditam ou não na classificação. Mas sim, Garrafa, respondendo a sua questão mais objetivamente, sim. É problema também, ô Chico, a ausência não a 100% do Paulinho, ou o Abel, com o elenco que tem em mãos, supera bem esse tipo de problema? Não, é um problema sim, é um problema que todo mundo imaginava que ia ser resolvido facilmente. Porque o Paulinho aqui entre nós, em forma, Garrafa, ele é um grande jogador, e está fazendo muita falta, ele está inteiro, ele não está inteiro, ele está pela metade. Tanto é verdade que estão dizendo que depois do Mundial, ele pode ser que passe por uma cirurgia, né, Alex? Sei lá, é o que se diz. Então, quer dizer, o Paulinho, ele é bom, mas só que o Estevão é 500 vezes melhor. Mas eu continuo com a Marina. O fato de você ter o Paulinho não anula a possibilidade de você ter o Estevão no time. Os dois, agora vai falar isso para o português. Foi como disse o Leão, eu também iria dessa tese. Porque quando ele tira o Estevão, o jogo fica... As poucas vezes que o Porto chegava, era a bola dentro da área, e não diferente no Palmeiras. Né? E aí você tinha um jogador que podia, que até então não tinha feito isso, não tinha obtido êxito dentro da partida, de fazer uma jogada diferente, quebrar a tal das linhas tão famosas, que falam era o Estevão, mas foi uma decisão do técnico Abel Ferreira. Você tem a classificação do grupo e a sequência para a próxima fase aí, ô Chile? Só para a gente dar uma olhadinha como é que ficou o grupo A, que termina praticamente com todo mundo igual hoje, como disse o Leão. Quem vencesse daria um passo importantíssimo, e o Palmeiras esteve perto da vitória, o Palmeiras esteve mais perto da vitória do que do Porto, né? Porque o Al-Ahly acabou empatando na abertura ontem com o Inter Miami do Messi, 0-0. Acompanhou esse jogo, o Alex? Assisti. Bom primeiro tempo do Al-Ahly. Primeiro tempo muito bom do Al-Ahly, e no segundo tempo o Inter Miami foi melhor. Sim. Então o empate acabou sendo justo, mas eu analisei esse jogo, observei esse jogo também com o pensamento de que como é que esses times enfrentariam o Palmeiras, como é que o Palmeiras enfrentaria esses times. E eu fiquei com a sensação, pelo menos, que o Palmeiras pode ganhar dos dois, assim, de uma forma bem... Bom, se eu observar o Al-Ahly do primeiro tempo... É mais difícil. É difícil. Agora, o Al-Ahly do segundo tempo... Por isso. Aí o Inter, quando o Messi resolveu jogar, era outro time também, né? Agora, o Inter Miami é um time muito lento, né? Mas o Inter Miami tem Messi, né? Então, tem que marcar. Ô, Leão, olhando aqui, todo mundo com 0, primeira rodada, dá pra gente dizer que Palmeiras, Porto e Al-Ahly vão brigar
As equipes que vão brigar por 2 vagas e o Inter Miami você tiraria, apesar do Messi, ou você entende que está todo mundo com possibilidade dentro do grupo na parte técnica, você vê possibilidade de classificação? Primeiro eu queria falar um pouquinho do Paulinho, que chegou agora. Um fala que está machucado, o outro fala que ele tem bola muito grande, o outro fala que não é tão assim, que não tiraria um para colocar o outro. Eu acho que o jogador, sem entender, que mesmo ele não estando no seu máximo, ele tem que superar os seus limites. Pedir para ficar, pedir para jogar e demonstrar essa sabedoria na aplicação dele para o treinador ficar vendo. E não esperar ser chamado. Se movimenta, faz-se notar. Essa que é a verdade. Com respeito à classificação, eu não diria que é uma obrigação do Palmeiras classificar. Mas por tudo que nós sabemos da capacidade que ele vem demonstrando há alguns anos e na substituição dos seus ex-atletas que já foram vendidos, com contratações milionárias, ele tem sim que classificar o mais rápido possível. Miller, qual é a sua aposta nesse grupo da forma que está se desenhando? Lembrando que o Palmeiras tem o próximo jogo dele na quinta-feira contra o Al-Ahly. O Al-Ahly jogando na quinta-feira às 11 horas da manhã. Você, se tivesse que escolher 2 aí, pelo que você já viu dessa primeira rodada, quais são os seus 2 favoritos aí, Miller? Para mim, classifica Palmeiras e o Porto. Palmeiras e Porto. Chico. E outra coisa, em relação ao Paulinho, pegando um gancho do que o Leão falou, eu concordo plenamente, é que os jogadores do século passado, com meia boca, eles eram os decisivos. Eles decidiam. Porque chegava uma bola, eles faziam aquela criatividade e decidiam o jogo. O jogador de hoje, no futebol de hoje, que tem muita força praticamente, ele depende de estar pleno para poder conseguir dar um resultado positivo para o seu time. Só corrigindo o horário de Brasília, 13h na próxima quinta-feira, Palmeiras e Al-Ahly. Chico, para você, depois da primeira rodada, você tivesse que apostar as suas fichas, apostaria em quem na próxima fase? Porto e Palmeiras. Porto e Palmeiras. Leão seguiu com Porto. Ele falou do Palmeiras, mas acho que o Porto, consequentemente, ficaria dentro. Pelo que nós vimos dos 4, os 2. Os 2. Alex? Também, Porto e Palmeiras. Paulo? Cara, eu tô em dúvida. Dúvida de quem, Paulinho? Tá muito nivelado esse grupo aí. Para baixo? Para baixo. Tá muito nivelado. Você vê o jogo do Al-Ahly, faz um brilhante primeiro tempo, depois um segundo tempo horrível, o goleiro foi o melhor do time. Aí você vê o Inter de Miami também faz um primeiro tempo horrível, no segundo tempo um belo de um jogo. No jogo de hoje, um jogo muito truncado, você muitas vezes... É lógico que o Palmeiras foi superior, mas eu tô em dúvida. Em dúvida. Eu vejo assim, eu acredito, né? Quero saber a opinião da Marina. Eu acredito que o jogo da próxima quinta-feira pode ser mais difícil para o Palmeiras do que foi hoje. Né? Porque, teoricamente, o Palmeiras entrou para muitos, o Porto é o grande favorito. O Palmeiras não foi maravilhoso, mas já quebrou o gelo também, né? Também. Já sabe o que é a sua necessidade. Antes, eles queriam ver e viram de perto. Agora, não tem necessidade. É só entrar para ganhar. Agora, Léo, o que eu penso, eu falo que vai ser mais difícil, porque, teoricamente, a responsabilidade estava mais com o Porto. É o time europeu. O jogo de quinta-feira, quinta-feira muda o cenário. Mas, Garrafa, eu como treinador, como jogador... Isso é importante. Queria falar para vocês o seguinte, jogar contra time pequeno e ruim é pior. É isso aí. É pior, porque o clássico, você automaticamente já tem a sua responsabilidade aumentada, mas o seu valor aumentado também. Sim. Agora jogar com um time menor, ganha a qualquer hora. Não é bem assim. A concentração é outra, né? Justamente. Se você não matar a cobra pequena muito rápido, ela cresce. É o time pequeno. Marina, para você, como é que deve se desenhar o grupo depois dessa primeira rodada? Olha, eu acho que o Al-Ahly passa, viu? Eu não sei qual é o segundo que vai passar, mas eu não sei se o Porto passa para a próxima fase. Eu estava esperando um pouco a mais do que eu vi do Porto. Tô achando que pode ser a zebra do grupo. Mas ela fala, se o Al-Ahly passa, o Porto eu não sei, então o Palmeiras está fora. Não sei. Aí. Agora... não, a minha torcida é para passar o Al-Ahly e Palmeiras, né? Eu acho que o Inter Miami não passa. Só um detalhe, Marina e Garrafa, olhando a classificação, todo mundo igual, 0 pontos, 0 gol, enfim. A luta também tem que ser
para conseguir o primeiro lugar do grupo e não só a classificação. Sim. Porque pelo que a gente Explicando, viu hoje, eu entendi, mas explicando... Na próxima fase, os dois classificados dessa chave pegam Paris Saint-Germain ou Atlético de Madrid. E o primeiro dessa chave pega o segundo da outra, que deve ser o Atlético de Madrid. Então é melhor pegar o Atlético de Madrid do que pegar o PSG. Por isso que eu acho que o primeiro lugar é importantíssimo nesse grupo A, para que pegue o Atlético de Madrid, que é melhor do que qualquer um do grupo A, mas é menos pior enfrentar o Atlético de Madrid do que o PSG. Tá, eu vou dar uma girada com os nossos repórteres e vou deixar uma pergunta dentro do que o Emerson Leão falou para vocês em casa e para a bancada. O Leão não quis utilizar a palavra que é quase uma obrigação. Ele não utilizou, mas deixou, né, nas entrelinhas. Então a pergunta que eu faço para você em casa e para vocês é: se o Palmeiras nesse grupo não se classificar, será um vexame? É a pergunta que eu faço. Eu volto já com vocês, mas eu vou então direto a Santo André, com o José Paes, que já trouxe aqui o Amaral para conversar com a gente, o Everton, e pelo que eu vi, o frio, o 0x0 não empolgou, a rapaziada já deu área, né, o José Paes? Já, Garrafa, já. Amanhã segundona, né? O pessoal tem que trabalhar, muita gente já saiu, mas alguns torcedores do Palmeiras permanecem aqui nesse restaurante em Santo André. Vou chamar o Valdir aqui. Ô, Valdir, vem cá. Vem cá conversar comigo, Valdir, palmeirense, dono aqui do restaurante onde a gente está, atendeu a gente. Obrigado por receber o Mesa Redonda aqui no teu estabelecimento. Palmeirense. Queria saber, Valdir, o que você achou especificamente do Paulinho? Porque o pessoal estava comentando sobre ele lá no estúdio, vem de uma lesão importante, cirurgia, entrou no segundo tempo. Você acha que ele ainda não está 100%? Pode ajudar o Palmeiras nesse Mundial? Obrigado de novo por receber a gente. Prazer muito grande receber vocês aqui, é um prazer grande. Eu acho que do jogo o Palmeiras mereceu ganhar, eu acho que o Paulinho entrou tarde. É um baita de um jogador, né? Faz toda a diferença. Eu acho que se ele entra antes, talvez o jogo seria outro. Como eu acho que não deveria ter tirado o Estevão também, mas aí é opinião de torcedor, né? Quem trabalha o dia inteiro lá é o professor. Mas eu acho que o Paulinho é um baita no jogador. Eu acho que na sequência ele vem de contusão, mas eu acho que a tendência do Palmeiras é só crescer. Espero que a gente consiga se classificar para essa primeira fase, que eu quero estar na segunda fase lá também assistindo. O pessoal estava comentando ali sobre os possíveis classificados nesse grupo A, né? Tem o Palmeiras, o Porto, que jogaram hoje, tem o Al-Ahly e o Inter Miami. Quem que você acha que passa? Além do Verdão, que eu acredito que você acha que o Palmeiras vai passar. Vou falar uma coisa, eu acho que é coisa de doido, mas eu acho que o Al-Ahly é melhor do que o time do Porto, entendeu? Acha? Eu acho que vai dar trabalho. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho com o Al-Ahly. Mas espero que a gente passe, né? Eu acho que o Palmeiras hoje jogou muito bem. Infelizmente não saiu o gol, é questão de detalhe. Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo para se classificar, né? Então tá bom, obrigado, Valdir. Mais uma vez, valeu. Prazer muito grande, espero que vocês tenham gostado. É uma casa de palmeirense, eu acho que vocês gostaram da comida. Volte que volte novamente, é um prazer muito grande receber vocês aqui. Prazer é todo nosso, valeu, Valdir, o filhão já tá fazendo a contabilidade ali, o Vitor, ó, porque o Fernando, o nosso Fernando Moreno aqui, o Renato, comeram pra caramba aqui no restaurante, viu, Garrafa? A conta vai pra você aí, tá, meu querido? Devolvo pra vocês os nossos estúdios, beijo grande aí, Garrafa, ó, a continha vai chegar, o Valdir vai mandar pra vocês, eu falei que é tudo contigo aí, tá? Tá, o Renatão tá rindo, mas é verdade. Tchau, Garrafa. Tranquilo, o Paulo Sérgio já vai fazer o Pix, fique à vontade, inclusive, como você não está dirigindo, se quiser tirar aquela pedrinha de sal da garganta antes de vir embora, fique à vontade. Obrigado, José Paes, que está lá com os palmeirenses. Já boa noite para o Zé Paes e para dar boa noite ao Alexandre Silvestre, no coração da família palmeirense, porta do Allianz Parque. Muito frio por aí, né, Silver? Galera já deu uma saída, o pessoal está no esquenta ainda, Silver? Não, o pessoal não para não, claro que esvaziou um pouco, Garrafa, mas a galera continua por aqui e já haverá uma nova multidão saindo do Allianz Parque, porque teve um show, tá rolando um show lá no estádio do Palmeiras, de acrobacia, esportes radicais, motociclismo, esse tipo de coisa. E até uma senhorinha aqui já está montando a barraquinha para pegar esse novo público. Aliás, as duas senhoras aqui montando já o lanche para pegar essa galera que vai sair do Allianz Parque e que veio para esse evento de motociclismo, explosões e piruetas. Chega aqui, Sassá, fiz um amigo, na verdade é um amigo de longa data, aqui de porta do estádio, né, Sassá, pernambucano. Galera tá toda assistindo lá no Recife pelo YouTube, o Mesa Redonda. Assistindo todo mundo junto. Eu quero mandar um abraço para Macaparana, Pernambuco, primeiramente, que é minha cidade local.
e meus filhos que moram lá. Eduardo, Heron e Cleiton. E a menina? Amo vocês, meus filhos também já. Eduardo e Lucas, amo vocês. E sobre o jogo, dizer que merecia ganhar, sair com os 3 pontos, né? A gente jogou melhor do que os caras. Botamos os caras no bolso. Então quer dizer assim, a gente tem que pôr. Os caras têm que respeitar a gente, não os caras. Não a gente tem que respeitar o europeu. A gente respeitou demais. Teve uma falhazinha e merecia estar com a vitória. Agora a pergunta que não quer calar. Que rua é essa? Essa aqui é a famosa Caraíbas. Hoje se chama Abel Ferreira. Eu vou mostrar pra vocês que aqui tem um morador. Eu não sei que morador que fez isso. Vou mostrar ali, ó. A placa lá, Belo. Rua Caraíbas, a esquina da Venâncio Aires, onde morou o Juarez Soares, saudoso Juarez. E Caraíbas, que é a rua que a gente se encontra. Só que lá na parede penduraram uma placa Rua Abel Ferreira. Abel Ferreira para presidente. Abel Ferreira. Quando o Leila sair, vai ser Abel Ferreira, presidente do Palmeiras. Então os caras mudaram o nome da rua, Garrafa. Não deu pro Palmeiras. Quinta-feira tem mais. Beijo aí, mesa redonda. Seremos campeões. Os antes vão ter que engolir. Seremos. Silvestre, então, vai pra casa. Você já não tá mais naquele clima, né, de tirar a pedrinha de sal da garganta. Você só toma agora refrigerante, não sai mais com os amigos pra tomar uma cervejinha. Então vá pra casa que a Renata está te esperando. Tá certo, Silvestre? Tchau, mas é claro que eu vou tirar a acidez da garganta, tá bom? Vou neutralizar aqui o gogó. Beijo. Tá certo. Tá aí, vamos liberando então os nossos repórteres. O Facincani entrou direto de New Jersey, lá nos Estados Unidos, lado a lado com o Palmeiras. Amanhã ele volta no Gazeta Esportiva, acompanhando a Gazeta, vai continuar acompanhando junto com o Facincani todos os passos do Palmeiras, as informações do Mundial. Os nossos repórteres estiveram também ao lado da torcida palmeirense. E a pergunta foi lançada para vocês, para que a gente possa seguir, porque o assunto, o programa vai ficar bem legal, vai ter algo muito interessante com Emerson Leão aqui no nosso programa. Paulo Sérgio, se o Palmeiras não se classificar, acredito que vá se classificar, Palmeiras e Al-Ahly, é a minha opinião, Palmeiras e Al-Ahly, acho que o Porto vai ficar no meio do caminho. Se o Palmeiras, por um acaso, não se classificar, é vexame? Ah, sim, pelo que contratou, pelo que fez até agora, a obrigação, pelo menos na fase de grupo, tem que passar. Mas classifica? Agora, se classifica. Agora, o Alex esqueceu que tem o Botafogo também, né? Então é Atlético, Botafogo e PSG. Você acha que Botafogo classifica no grupo? Então, tudo é possível, cara. Eu acho que Atlético... O que o Atlético fez hoje... mas foi contra o PSG, né? Alex Miller, Palmeiras se classifica, mas em se classificando, obviamente, se não se classificar, aí é vexame? Cara, acho que vexame é uma palavra muito pesada para você falar se o time não se classificar. Então, se o Palmeiras não se classificar é vexame, quem não foi disputar o Mundial então é o quê? Você está querendo cutucar o Chico Lang, é isso? Não. Você está querendo cutucar o Chico Lang? Foi feita... O Leão está aqui de testemunha. O Leão está... Eu fiz apenas uma pergunta, aí o senhor já cita que quem não foi para o Mundial. Se o senhor quer provocar o Chico Lang e o Paulo Sérgio, vá direto à questão. O Corinthians tem 2 mundiais, só para você saber. Tem gente que nem... Bom, tá bom. Não importa como é que foi jogado. Essa aí é outra fórmula. Não importa. Mas as anteriores também valeram. Claro, até de 51 valeu. Então, tudo valeu. Não, 51 não valeu. Claro 51 valeu. é pinga. Depois eu quero ver a opinião do Leão. 51 é cachaça. Quero ouvir a opinião do Leão daqui a pouco sobre isso. Mas assim... Não é vexame. Eu não acho vexame. Tá, ok. Mas assim, claro, se tomar 4-0 do Al-Ahly, 3-0 do Inter Miami e cair fora... ganha uma conotação de vexame. Mas o fato de cair, vamos supor, todo mundo acaba empatado, perde um jogo de 1-0, outro ganha de 1-0 e na matemática cai fora. Não acho vexame, não acho vexame. Vou deixar o Leão, que meio que sugestionou lá, que era quase obrigação, por último. O Chico, que está pensando se é ou não vexame. O Chico deve estar em dúvida, obviamente, né? Miller, se não se classificar nesse grupo, como se desenhou o grupo, pode ser encarado como vexame e participação. Caso aconteça, e acho que não vai acontecer. Você acha que classifica também? Por isso que eu estou perguntando. Se não classificar, é vexame? É vexame pelos times que tem na chave, né? É um time fraco. Inter Miami, tirando o Messi, não tem ninguém. Se o Al-Ahly também fez uma correria contra o time do Messi, que o time do Messi é muito ruim, né? E o Porto, vocês viram aí, esse time fraco aí. Então, não classificando, sim, é um vexame por conta disso. Acho que o Palmeiras classifica Mas até eu primeiro. acredito que o Palmeiras classifique em primeiro, sim. Primeiro. Marina, para você, é vexame, não? Eu concordo com o Miller 100%. Por conta da configuração do grupo, quem está no grupo seria vexame. Se fosse um outro grupo com
times mais fortes, europeus mais fortes do que o Porto, eu acho que daí já a gente poderia falar de outra forma. Para mim, já postei hoje, até nas redes sociais, o Palmeiras ia estrear com vitória, que era o favorito contra o Porto, a vitória não veio. Chico Lang, é vexame se não se classificar, mas vai se classificar, né, Chico? Não vai se classificar. Olha, acabou de falar que vai. Você falou que ia, agora o Alex se provocou, você já assimilou o golpe. Porque é o vexame. Tinha que ganhar do Porto hoje de qualquer jeito. Não ganhou, perdeu a chance de disparar. Agora eu quero ver correr atrás do Al-Ahly e correr atrás do Inter Miami. Mas não depende mais dele se classificar. Como não? Só ganhar, Chico. Não depende mais dele. Nem você acredita no que você está falando, Chico. Não depende mais dele. Agora depende dos outros também. Bom, você provocou o Chico Lang? O Chico estava indo bem. Você tirou o Chico Lang. Né, Leão? Ele estava indo tão bem, né, Leão? O Avalone entrou agora. Ele vai, inclusive, finalizar. Ô, Leão, para você, classifica em qual colocação e se não se classificar, é vexame, Leão? Eu acho que é altamente desagradável não classificar, porque tem capacidade para classificar. E não é só classificar, é se classificar e apresentar um bom futebol. Não futebol de centro, cruzamento toda hora. Acho que a bola no chão aparece muito mais. Mas, inegavelmente, nessa chave, o Palmeiras tem que ser primeiro. Tá certo. Roberto Avalone, claro, na estreia do Palmeiras na Copa do Mundo, todo domingo a gente faz uma homenagem a Roberto Avalone, hoje não poderia ser diferente. Eu quero a sua avaliação da estreia do Palmeiras, Avalone. Muito bem, com muito prazer, que eu dou boa noite a todos os telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. E ao lado, meu Deus, de Emerson Leão, vírgula, o maior de todos, exclamação. É a minha opinião, Leão, é a minha opinião, porque eu vi você jogar. Eu vi o Berdan Catani, vi Fábio Cripa, vi Valdir Joaquim de Moraes, mas você, Leão... E saiu... É o melhor. Entrou no estádio segurando na minha mão. É verdade, é verdade. Emerson Leão, o maior de todos. Mas o Everton foi bem. Não como o Leão, mas o Everton foi bem. Gostei do Everton, gostei de Aníbal Moreno, um volante de raça como o Dudu, mas não com a mesma qualidade. Porque o futebol mudou. É outra qualidade. Agora, seu Maurício, seu Felipe Anderson, seu Vitor Roque, seu Estevão, meu Deus, eu já vi Julinho Botelho, eu já vi Rinaldo, Tupanzinho, Ademir da Guia, vírgula, o Divino. Agora eu tenho que ver vocês perderem um gol atrás do outro. E só chuveirinho, abra uma empresa de chuveiros. Meu Deus, vão ficar ricos tomando banho. Porque não aguento mais ver chuveirinho pra lá, chuveirinho pra cá e pum, o zagueiro do Porto tira. Todos os cruzamentos caem na cabeça do adversário. Com tanto cruzamento, precisava ter o Leivinha. É verdade, grande Leiva. Meu Deus, um beijo para o Leivinha. Garrafa, eu ainda confio, porque eu sou Tchotcheta Esportiva Jornalismo. Mas fiquei triste. Hoje eu esperava uma vitória. Ela não veio. Paciência, reticências. Que legal, tá aí a homenagem a Roberto Avalone, claro, né? O Roberto Avalone aqui falou de tantos ídolos, de tanta gente que jogava bola e a gente vai se aprofundar em um que jogou muita bola na sequência do programa. E eu falei pra vocês que foram citados aqui nomes mágicos do futebol. E nós temos aqui, né, jogadores campeões do mundo, né? 2 que são os nossos comentaristas, Miller e Paulo Sérgio, e um convidado que tem uma história maravilhosa no futebol. Eu vi o Emerson Leão ainda antes de me formar como jornalista, né? Já estou há 35, 36 anos na estrada aqui como jornalista, mas ainda, né, garoto, vi o Emerson Leão jogando e como jogava. Como era sensacional. Vamos conhecer um pouquinho, você já conhece, mas vamos relembrar um pouquinho da carreira deste gigante convidado que temos hoje aqui, Emerson Leão. Se liga na tela. Juba imponente e respeitável, ele teve. Instinto de liderança, então, nato. Natural como jogador, como treinador. Não é só fechar o olho, não é só abaixar a cabeça para chutar. Precisa ter objetivo definido e técnica definida para isso. Personalidade e temperamento fortes. Polêmico pela postura dentro e fora dos campos. Emerson Leão! Profissional premiadíssimo, inclusive com o troféu Mesa Redonda, uma honra para a TV Gazeta. Como técnico, Leão comandava o bando com rugidos e pulso firme. E alcançou a glória máxima ao dominar o território brasileiro em 2 oportunidades. Foi campeão nacional pelo Sport em 1987 e em 2002 com o Santos, a glória máxima
A verdade é que a gente não tem palavra no momento para expressar a felicidade, né? Mas a felicidade minha, com 53 anos, talvez seja a maior que eu tenha conseguido até agora. Eu acho que Deus reservou alguma coisa melhor para mim, porque hoje eu faço 26 anos de casado. Então, acordei feliz, porque ainda continuo casado com a mesma maravilhosa esposa e tenho um presente, não só as flores que eu mandei, mas esse título para ela. Chegou a dirigir a seleção brasileira na virada do século, porém bateu de frente com alguns medalhões da época, com a CBF e já viu, não durou muito não. Como atleta, um dos melhores e maiores goleiros da história do futebol. Tricampeão paulista e tri-brasileiro pelo Palmeiras, onde atuou por mais de uma década. No rival de Parque São Jorge, pegou o finalzinho da democracia corintiana, questionada por ele, e nem por isso deixou de levantar o caneco do Paulistão de 83. No Grêmio, além de um estadual, conquistou o Brasileirão de 81. Defendeu a pátria de luvas e chuteiras em quatro Copas do Mundo, 70 e 86 como reserva. 74 e 78, titular absoluto, poderiam ter sido 5 mundiais com a Canarinho, se em 1982 não tivesse sido preterido pelo saudoso mestre Tele Santana. Figura carismática e esbelta que atacou, quando jovem, no auge, de modelo no mundo publicitário, com propagandas pra lá de ousadas. E voltando ao mundo da bola, se a defesa mais incrível, difícil e espetacular da história dos mundiais foi aquela do inglês Gordon Banks na testada feroz de Pelé na Copa de 70, que tal essa aí, monstruosa, animal? No Mundial seguinte, a queima-roupa, cara a cara, com outro gênio da bola, o holandês Johan Cruyff, que parou nas garras de Emerson, Leão. Quando eu falo que é uma honra receber o Emerson Leão, além de ser um amigo nosso aqui da mesa, né, do nosso convívio, é um profissional emblemático da história do futebol. Como disse o Silvestre na reportagem, foram 4 e poderiam ser 5 Copas. Antes de falar dessa possibilidade da 5ª Copa, ô Chile, você tem o lance de novo com o Cruyff aí, na Copa de 74? Eu quero que o Leão fale a respeito dessa defesa. Que defesa, que maravilha foi essa. Se você tiver, Chile, aqui em separado, puder colocar essa defesa do Leão contra o Cruyff, ó, fala pra gente do lance, ô Leão. Aí, obviamente, você está falando de um gênio chamado Cruyff. E um gênio sempre procura fazer a coisa mais acertada. Acredito eu, com a inteligência dele, e muito próximo ao gol, ele só podia bater em diagonal. Então eu quase saí um pouco antecipado, entendeu? Aí é uma intuição. O adiantar facilitou também, né, Leão? Facilitou. Ainda bem que eu salvei o Zé Maria aí. Que porque o Zé, o Super Zé ali deu uma espanada no taco, né, Leão? É isso mesmo. Mas é tudo isso que faz de você lembrar as boas coisas da vida e as dificuldades a serem vencidas. E aí foi uma dificuldade que o time adversário era muito bom também, né? Então nós fizemos um bom jogo, mas não ganhamos. Agora, eu queria não só agradecer a vocês pela participação, mas principalmente pelo pessoal que me encontra na rua, continuam tirando fotografia, pedindo para eu voltar a trabalhar, que eu não vou fazer, para deixar bem claro. Mas eu fui muito feliz na minha profissão, fui muito feliz nas minhas amizades, nas minhas decisões. Tivemos mais elogios, mais apogeus do que decadência, mas as coisas mais difíceis marcam mais. E às vezes o público não sabe o que é dificuldade. Aqui nós temos mais 2 atletas de seleção brasileira e sabe como é conviver na seleção brasileira. Você precisa fazer o máximo, por isso você tem que estar preparado. Muito obrigado a todos. Você, Leão, há pouco disse que não mais, né, já há um bom tempo, já não volta mais a treinador. Quando você tomou essa decisão e por quê, Leão? Olha, eu continuo agradecendo os convites que me fazem, né? Me telefonam, vem trabalhar, escolhe o que você quer fazer, se você quer ser treinador, se você quer ser diretor técnico. Eu agradeço muito,
porque é uma confiança que o dirigente tem em mim, na minha maneira de trabalhar. Agora, a minha decisão de parar é porque, primeiro, eu não gosto de avião. Essa é fundamental. Segundo, porque a longevidade, você tem que respeitá-la. Tá? Chegou uma hora que eu queria viver um pouco mais, porque a ausência do lar, para um atleta profissional, e vocês sabem disso, casado principalmente, com filhos e netos, é uma coisa muito, muito desagradável. Então eu tive uma longevidade na minha carreira e chegou a hora, porque eu parei de jogar como atleta, mas continuei trabalhando. Eu era um ruralista. Sim. Então eu viajava muito. O meu maior prazer é entrar numa estrada dirigindo... Essas viagens, entre aspas, malucas que o senhor fazia, que eu sei, são longas, uma distância enorme no asfalto e uma distância enorme na terra, o senhor ainda continua fazendo essas loucuras? Às vezes sim, às vezes sim, porque é o seguinte, é um prazer para mim. Até eu brinquei outro dia, encontrei com o pessoal num posto de gasolina, falei assim, olha, eu vejo você passar sempre aqui, eu falei, eu acho que eu devia ser caminhoneiro, porque eu adoro dirigir na estrada. E eu dirigia 17, 20 horas sem sair do volante. E a primeira vez que eu fui até o Xingu, a gente andava 600 quilômetros de terra, companheiro. 600 de terra, né? Sacrifício também, mas compensou. Não posso reclamar de nada, não. Tá tudo certo na minha vida. Eu vou deixar o Leão à vontade com a bancada, mas só para não perder o time dentro da apresentação que fez o Alexandre Silvestre, 4 Copas do Mundo e nenhum demérito ao Valdir Pérez na seleção de 82. Um belíssimo goleiro, espetacular goleiro e caráter, mas o Leão não foi à Copa do Mundo. Muita gente atrela essa não ida ao Tele Santana, que todos nós endeusamos. Ele, como chamamos de mestre Tele Santana, né? O Tele... Não, você não foi à Copa por culpa do Tele? Você tinha potencial, bola para ir. Mas é óbvio que sim. É óbvio que sim, porque em 82 eu era o titular da seleção brasileira e capitão da seleção brasileira. Quando trocaram o treinador e tiraram o Parreira, na primeira entrevista que ele deu, ele disse que não precisava me convocar, porque quando fosse um jogo de sério, assim, digamos, oficial, eu seria o goleiro oficial. Isso não ocorreu, eu não o conhecia. Eu nunca cumprimentei o Tele, nunca vi o Tele de perto. Sabe quando que eu fui conhecer o Tele? Quando ele me convocou, eu tinha 86 anos de... 86, ó. 38 anos de idade. Para a Copa de 86. Eu não o conhecia. Primeiro, quando eu cheguei na seleção para ser apresentado no hotel, eu me apresentei, muito prazer, eu sou o Emerson Leão. Porque ele não me conhecia, eu também não conhecia ele. Não sei por quê. Até hoje eu não sei porquê. Talvez o temperamento, falava muito, o Leão tem um temperamento, você acha que isso pesou? Ou tem uma causa ou você não tem explicação, nunca pegou uma verdade? Falou nada, né? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Não tinha nada contrário, mesmo porque eu tinha recebido os prêmios. Isso é uma realidade, né? Então eu tenho que falar. No ano anterior e no mesmo ano da convocação, eu tinha recebido todos os prêmios, como o melhor atleta e o melhor goleiro. O Valdir Pérez, maravilhoso, companheiro, caráter maravilhoso, até eu fiquei muito chateado, não só com os torcedores, mas com os dirigentes do Brasil, da seleção brasileira, do São Paulo principalmente, da Ponte Preta. Quando o Valdir Pérez morreu, eu estava lá, eu vi, eu acompanhei, fui no enterro, ninguém estava lá, ninguém, nenhum representante de seleção brasileira, nada. E isso, cheguei a ficar até revoltado. Paulo Sérgio, Emerson Leão participando com a gente no Mesa Redonda. Muitas histórias, poucas, né, são ruins, porque de polêmica e tal. Porque o Leão tem uma trajetória de muitos títulos e muitas conquistas, né? Verdade. Leão, você tem uma vaga experiência como treinador e seleção brasileira também, né? Como você viu a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira? Desagradável. Desagradável, você já sabia da minha resposta, porque você me conhece e foi meu atleta. O que eu quero dizer, o Ancelotti é uma pessoa maravilhosa, uma personalidade ímpar, é um caráter diferenciado, não precisa de futebol, é um cara milionário. Você vê que ele tem tanto bom gosto que ele é colecionador de carro antigo, né? Que eu também adoro. Enfim, mas quando é que nós vamos dar valor ao treinador novamente brasileiro?
Acho que a associação, eu acho que os dirigentes desta associação de treinadores já deveriam ter tomado conhecimento de uma forma diferente e chamado os treinadores para sentar e conversar. Eu acho que vocês, treinadores de hoje, está na hora de ressuscitar, está na hora de se definir, está na hora de se preparar, porque eu não aguento mais ver a seleção brasileira, as grandes equipes, chegarem com os treinadores estrangeiros, cada um pede, eu quero mais 3, eu quero mais 4 bons jogadores, aí fica fácil. E o Brasil está decepcionando, não só nós que trabalhamos e agradecemos aos torcedores brasileiros por torcer tanto para a seleção brasileira, mas nós estamos decepcionando o mundo com o futebol que nós estamos apresentando. Miller? Ô, Leão, você é a favor ou contra, não sei, de SAF no futebol? Para os clubes grandes, principalmente. Eu acho o seguinte, eu me recordo, quando eu escutei a primeira vez falar em SAF, que é uma venda do clube e tal, falei, espera um pouquinho. Se eu sou treinador de um time, chega um, compra o meu time. Espera um pouquinho. Então eu não quero mais esse time que foi comprado. Viu? Aquele lá não gosta do meu time. Ele veio aqui ganhar dinheiro. Ele não veio satisfazer aquilo que a gente falava da beleza do futebol. Certo? Comprou. Agora, peraí, daqui a pouco eu vejo um time que era preto jogando de roxo. A seleção brasileira vai jogar de vermelho. Eu me recuso a assistir. Juro por Deus que eu me recuso a assistir. Se jogar verde, amarelo, azul e branco é uma coisa. Vermelho tem nada a ver. Eu vejo outros clubes que não tem nada a ver. Por quê? Porque querem vender, querem faturar. Então, futebol hoje, eu lembro que falavam que era cultura e amizade. Hoje é negócio financeiro. Nada mais do que isso. Ô, Léo, me diz uma coisa. O que decepciona você mais hoje em dia? A seleção brasileira ou o Santos? Você também tem um carinho muito grande pelo Santos, que foi campeão brasileiro por ele. Não é só pelo Santos, não. Para outros clubes eu tenho carinho também, em todos que eu trabalhei, porque eu fui muito bem recebido. Agora, seleção brasileira é uma coisa que vem aqui, vem de dentro. Nós tínhamos um prazer, nós tínhamos um civismo de servir o Brasil, a seleção brasileira. Nós dávamos tudo. E hoje eu não vejo o que nós estamos doando, o que os atletas estão doando. Agora, pessoal, chega um treinador novo, como vão fazer? Ele é italiano. Inclusive joguei contra ele algumas vezes. Por incrível que pareça, ele era um volante. Ali no meio, né, cercando tal, e fez um gol em mim. Por isso que você não gosta dele? Não. Por isso que você foi contra a chegada dele? Eu não disse que eu não gosto dele. Eu não gosto da atitude do brasileiro e dos dirigentes brasileiros. Só que nesse dia que eu tomei o gol, nós ganhamos de 4-1. Então tá tranquilo. Alex. Ô, Leão, eu sempre fico muito feliz quando você está no meio de nós assim, porque eu tenho uma relação pessoal com o Leão também. Verdade. Que começou quando eu era criança e ele nem sabia que um dia a gente ia trabalhar junto, até como trabalhamos Verdade. numa emissora. Você como líder da eu equipe. apresentava lá na TNT, Esporte Interativo. Esporte Interativo. Esporte Interativo Eu acompanhava. Era o mais 90 e o Leão era um dos comentaristas. Aliás, ali o Leão mostrou uma fase que poucos conheciam. Que porque, a gente porque participou de a equipe do programa que tinha lá no Esporte Interativo, uma equipe de bons jornalistas, mas uma galera da virada, da pá virada. Ademir Quintino, Ricardinho. Aliás, um beijo a todos eles. Quando a gente vê o Leão no meio daquela turma, eu falei, o que vai acontecer? E aconteceu algo maravilhoso. O Leão entrou no espírito, pô. Ele até cortou meu cabelo careca ao vivo. É verdade. Eu fiz uma aposta no programa, nem me lembro qual foi a aposta, eu sei que eu perdi, e eu coloquei, se eu perder a aposta, vocês podem cortar meu cabelo ao vivo. Lógico. Fiquei careca ao vivo com o Leão e o Rivelino, um de cada lado, depenando minha cabeça. Vamos fazer outra? Não, melhor não. Podemos pensar nisso, hein? A gente convida o Leão para vir aqui fazer o serviço. Não, se não for para a final do Mundial. E eu gosto de lembrar dessa história, rapidinho, porque eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, 11, e o Leão jogava no Palmeiras em 85, aquela camisa zebrada, verde e branca, né? Foi num dia em que o Miller estava começando a carreira também, e foi um dos maiores jogos que eu vi até hoje, que foi Palmeiras e São Paulo 4-4 no Pacaembu. O Miller fez gol, inclusive. E eu entrei como mascote do Palmeiras naquele dia, com a camisa do Leão, e eu entrando do lado dele, dando a mão pra ele, aqueles molequinhos que entram junto no campo, e eu olhava pro Leão assim, cara, eu tô vendo o Leão do meu lado, e eu vestido como ele, entrando em campo.
E depois fui para arquibancada e me emocionei muito naquele jogo, porque o Palmeiras empatou. E Miller em campo. Miller em campo. Olha só. O Palmeiras fez o 4º gol nos acréscimos e empatou 4-4. E o Careca tinha acabado de perder um pênalti, ia ficar 5-3, aí ficou 4-3, no final o Palmeiras empatou. E de lá para cá, né, eu criei uma admiração ainda maior pelo Leão. E depois a vida me deu a oportunidade de trabalhar com o Leão. Estamos aqui de novo. Conviver com o Leão, levar bronca do Leão, eu brigar com ele como repórter, depois como companheiro de mesa. Então, agora você pode fazer a pergunta. Leão, é o seguinte, na sua época de jogador do Palmeiras, ali década de 70, não fazia muito tempo que o Palmeiras tinha ganho a Copa Rio em 51, fazia 20 anos, né? Se falava naquele momento do que tinha acontecido em 51 como algo grandioso, ou isso só apareceu mais recentemente quando começaram a dar mais importância para títulos mundiais? Sinceramente, eu nunca notei no Palmeiras que isso era pauta de alguma coisa, de alguma discussão, de algum diálogo, ou de alguma até demonstração e orientação diria assim, de homenagem aos atletas que ganharam. Mas, obviamente, se jogaram e ganharam, né, é legítimo. Agora, isso veio mais quando começou uma rivalidade, né? O São Paulo ganhou. Um ganhou, o outro ganhou, porque antigamente, isso é bom que conte bem aqui, o brasileiro não gostava de disputar a Libertadores. A Libertadores não dava dinheiro para os clubes. O Paulistão era mais disputado que a Libertadores. Era desagradável jogar a Libertadores, então os times mandavam outro representante, não queriam jogar. Por quê? Porque não representava absolutamente nada. E Libertadores só começou a valer quando foi jogar no Japão. Aí começou a ganhar um dinheiro maior, começou a ter uma publicidade maior, e aí começou a valorizar. Porque antes, sinceramente, a gente nem saberia. Marina Buffon? Antes, né, do programa, Garrafa, a gente estava conversando um pouco, vendo o jogo ali, né, Leão? E você falou que o futebol mudou muito, piorou. Queria saber por que você tem essa visão um pouquinho agora aqui na frente das câmeras. Porque eu vejo. Sim, simples, eu vejo. Mas em que sentido isso aconteceu? Hoje nós estávamos lá, você estava lá arrumando seu cabelinho e tal, e eu estava vendo. Por quê? Porque eu tinha que comentar um pouco, falar um pouco do jogo, né? E aquilo que eu estava vendo, eu não estava enxergando. Por quê? Porque o ex-atleta não vê só as coisas que o torcedor vê da arquibancada. A gente tem um outro parecer, descobre coisas. Eu até quando estou assistindo um futebol com a minha esposa, eu falo, nossa, por que você antecipa as coisas e acontece? Porque eu fiquei 40 anos lá dentro. Então é uma questão de prática e de repetição. Eu não gosto do que eu vejo na seleção brasileira. E eu estou esperando essa mudança há muitos anos que ela não vem, ela não chega. E eu não vejo para a próxima Copa uma mudança tão prematura que vai satisfazer, pelo menos, o torcedor brasileiro. Então nós temos que correr atrás, extrapolar os limites necessários e ter um grupo que fala, olha, nós vamos batalhar o máximo possível. Nós vamos sair de dentro para fora de uma maneira, se for necessário, até agressiva na maneira de jogar. Mas nós temos que trazer alguma coisa melhor que o brasileiro acostumou a vencer. E agora ele está acostumando, está largando o estádio. Nós não temos mais a proximidade do torcedor brasileiro com a equipe do Brasil. Não desperta mais interesse. Aquela corrente para frente não se faz mais. O Emerson Leão, e na sequência a gente vai entrar aqui com a seleção do Emerson Leão. E há pouco a gente falava da qualidade dos jogadores. E vocês vão se impressionar com os jogadores que o Leão treinou e com os jogadores que o Leão jogou. Só que antes, para fechar, eu não sei se foi aqui no Mesa Redonda, Casagrande esteve, ou se foi em algum outro programa de algum outro colega, numa entrevista, e com aquela história toda da democracia corintiana, o Casagrande, o Leão e tal, o Casa lembrou. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, quem me procurou foi o Emerson Leão. Lá com aquele problema de envolvimento das drogas, tal, ele internado, enfim. O Leão foi lá conversar com o Casa, né? E o Casagrande sempre tornou isso público, todo mundo sabe disso. E somos amigos até hoje. O Leão fez um trabalho maravilhoso naquele Santos de 2002, a gente viu agora aqui,
né? O Santos campeão do mundo, o Santos de Diego, o Santos de Robinho. E, lamentavelmente, você que montou aquele time onde ninguém acreditava, não existia estrutura dentro do Santos, e o Emerson Leão, técnico brasileiro, pegou o Santos e falou: presidente, se eu estiver errando, você me fala, Leão, né? Eu acompanho a sua carreira. Falou: presidente, é isso que nós temos? Vamos trabalhar com isso. E tornou um Santos campeoníssimo, revelando nada mais, nada menos do que Diego e Robinho. E o Robinho, todo mundo sabe o que aconteceu com o Robinho, um problema policial. O Robinho está cumprindo pena por estupro, condenado por estupro lá em Tremembé. Você, de que forma você viu esse episódio, Robinho, e você chegou a conversar com o Robinho depois dele na prisão, Léo? Olha, deixa eu falar um pouquinho do que você falou do Casagrande. O Casagrande, quem não conhece ele, hoje, você conversa com ele, ele é um homem totalmente diferente. Ele é um ser humano maravilhoso, que dá conselhos, tem uma dignidade, vive sozinho, mas cercado de amigos. Isso que é importante. É um grande amigo nosso. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar com o Casão. Aí você me falou do Robinho. O Robinho era um bebê, junto com outros jogadores, com o Alex, com o Elano. André Luiz. Eu não estou falando só de Diego e Robinho, não. Sim. Eles, o ídolo que ganha, não ganha sozinho. O ídolo colabora com todo mundo com a sua capacidade. Então nós temos que incentivar o ídolo. Eu gosto de falar sempre isso para os treinadores. O treino é muito importante. Na final do campeonato, com 1 minuto, 5 minutos, 4 minutos, o Diego machucou, né? Machucou a virilha, e aí todo mundo começou a ficar com medo no banco do Santos. Nossa senhora, perdemos o Diego, vamos perder o campeonato e tal. Eu peguei, levantei e falei: chama o Robert lá. Aí veio o Robert, já mais velho, mais assentado, canhoto, gosto muito de jogador canhoto. É chato de comandar, mas joga bem. Joga bem, enjoado, mas joga bem. Eu falo sempre para eles. Aí o que acontece? Só para você ver como são as coisas. Tem hora que você tem que pegar no gogó dele e dar um sacode. Tem hora que você tem que abraçá-lo para que ele entenda a capacidade dele. Então, só o episódio do jogador, do Robert, eu falei: chama ele lá. Aí ele chegou, aproximou, eu pus a mão na costa dele. E aí, professor, o que eu vou fazer? Você vai fazer o que você faz no treino. Mais nada. Eu não tinha nada para falar mais para ele. Ele era um craque de bola. Ajudou bastante. E aquele dia que nós fomos campeões pelo Santos, para mim não foi o Robinho o melhor jogador. Eles foram decisivos. Mas o melhor jogador para mim foi o Robert. Porque entrar naquelas circunstâncias e tocar a bola, comandar, chamar a responsabilidade e ser o maior do coordenador canhoto, para mim foi ali o êxtase da carreira dele. O Robinho, você conversou com ele nesse agora período? O Robinho, terceira coisa que eu vou falar. Não me permitiram ainda, eu disse que tenho vontade de visitá-lo. Por quê? Porque ele é um cidadão que está precisando ter apoio também. Errou, pague. Pague, ele está pagando para cumprir religiosamente do erro que cometeu e foi julgado por isso. Por isso que eu estou dizendo, erro que cometeu porque ele foi julgado, correto? Então, eu não pude visitá-lo, falei com o secretário das cadeias, porque estava num momento diferente lá, estava sendo mudado as questões. Estou aguardando até uma comunicação para ver a possibilidade de eu poder visitá-lo. Se isso ocorrer, vou visitá-lo sim, conversar com ele sim, como eu fiz com o Casagrande. Tá certo, tá aí. Bom, eu vou pedir a colaboração do Leão, porque agora o negócio vai ficar complicado, que ele procure, eu sei que não é fácil, mas que ele procure ser um pouco mais breve, estamos chegando no final do programa. Põe aqui o campinho de uma seleção que quem vai escalar é o técnico Emerson Leão, mas você vai escolher só 9, Leão. Claro que na sua seleção já colocamos você no gol e colocamos o Pelé. Então você vai escolher 9 posição a posição. A nossa produção pensou 2 jogadores que jogaram com você em cada posição e 2 que você treinou. Você fica à vontade para escolher outros. Okay. Então vamos lá. Goleiro Leão, lateral direito. Quais são os laterais direitos? Vamos lá. Chile, os laterais aqui para o Leão escolher. Vamos lá. 2 laterais com que o Leão jogou e 2 laterais com que o Leão treinou. E ele pode ficar à vontade para escolher outro. Tá aqui, Leão.
Lateral direito, Carlos Alberto, Leandro, Cafu ou Belete? Quem entra na seleção de Emerson Leão? Carlos Alberto e Leandro jogaram, Cafu e Belete foram treinados por você. Todos excelentes, porém com destaque de cabeça, de coordenação, de liderança, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Com certeza todos que vão aparecer aqui são jogadores de altíssimo nível. Claro que na sim. zaga central, Luizão Pereira, o Oscar, né, jogaram com você, Lúcio e Antônio Carlos foram dirigidos por você. Quem entra na sua seleção, Leão? Luiz Pereira. Isso é fácil. Luiz Pereira. Falei que ele vai bater muito com aquilo que a gente fez lá na redação. Vira na quarta zaga. Só fera, hein, gente? Só fera, hein? Piazza, Marinho Pérez, Roque Júnior e Edmilson. Os dois últimos foram dirigidos pelo Leão, os dois primeiros jogaram com ele. Leão, Marinho... se você pode pegar algum outro, se você lembrar, então, enfim. O Oscar. O Oscar, você põe o Oscar na quarta zaga, é isso? Tá, você é o técnico, tá tudo certo. Tá, Leão, eu gosto das técnicas, é isso. Marinho maravilhoso também, mas o Oscar, ele representa... Você jogaria então com o Luizão e com o Oscar. Isso. Na lateral esquerda, Marinho Chagas e Júnior jogaram com você, Roberto Carlos e Júnior foram dirigidos por você. O Júnior não foi dirigido por mim, não. Eu joguei com ele. Joguei com ele. Não, o Juninho lá. O Juninho do Palmeiras, lateral. Ah, sim. Aqui você, Júnior, jogou. Sim. Eu vou lembrar um que pouca gente fala. Marco Antônio. Marco Antônio vai na lateral esquerda, tá certo. O Júnior, porque o Júnior ficou de lateral esquerda. Depois ele fugiu da lateral esquerda e passou a ser volante. Tá certo, tudo bem. Então, Marco Antônio. Agora, primeiro volante. Clodoaldo, Toninho, Cerezo, Emerson e César Sampaio. Como é? Clodoaldo, Toninho, Cerezo, Emerson e César Sampaio. Clodoaldo, Corrota escalado. Por quê? Porque eu gosto de uma pessoa mais batedora ali, que dá a liberdade pro seu companheiro atacar também. É muita qualidade nessa seleção aqui, gente. É brincadeira. Vamos lá. Com a 8, né? Gerson, Falcão, Vampeta e Elano. Falcão. Olha só, rapaz. Olha a qualidade que a gente tinha. O Gerson tá ficando de fora, né? Olha que loucura. Vamos lá, seguindo. Agora, Riva, Sócrates, Diego e Marcelinho Carioca. Só isso? Você vê, não tá fácil. Eu colocaria no meu time o Riva e o Sócrates junto. O Riva e o Sócrates. Vamos ter que ajeitar esse time aí, chileno. Ele já deu Riva e Sócrates. O que viria na sequência aqui? Tem muito mais, né? Então, peraí, ó. Vai entrar aqui, ó. Sócrates vem pra cá. Sócrates, Tostão, Zico, Rivaldo, Ronaldinho. Mas você está dizendo quem eu joguei e quem... Ó, dois você jogou e dois você treinou. Eu acho que a pessoa mais injustiçada do nosso meio foi um jogador chamado Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Para mim era um gênio da bola. O Cruzeiro, né? Jogava pra caramba. Pode ser que apareça lá na frente, senão você pode escalar na frente. Então o meia, você vai puxar o Sócrates, vai ficar com o Zico, Tostão, Rivaldo ou Ronaldinho. Zico. Aí o Sócrates vai ter que aguardar um... Vai ter que aguardar, não tem jeito, só pode escalar, deve ser o técnico. Então tudo bem, entrou o Zico. Quem sabe me permite 12. Tá certo, vamos lá. Vamos lá. Fala que o Pelé é o concurso, né? Vamos lá. Aí lá na frente tem Dinamite, Reinaldo, Romário e Luizão. É isso aí mesmo. Olha, eu conheci de perto o Dinamite. Nossa Senhora. Conheci de perto o Romário, entendeu? Os dois são distintos, completamente. Mas são... Eu acho que o Dinamite, pelo seu chute, pelo seu cabeceio, jogaria com o Dinamite, porque já tem os colaboradores dele. E o Romário é extra sempre será extra-campo. Tá certo. Então o Chile vai... e treinador. Treinador, vamos lá, virou. Zagallo, Rubens Minelli, Oswaldo Brandão e o Tele apareceu por aqui, mas o Tele já tá fora. Escolheu o Tele. Bom, mas aí é o técnico, né? Minelli, Zagallo, Brandão ou Tele? Ou você fala outro? Um injustiçado desses quatro, o Minelli. Minelli. Agora, no meu diálogo com um treinador na seleção brasileira, que nós tínhamos uma confiança mútua muito grande e trocávamos ideia quase todos os dias, o Capitão Coutinho. Capitão Coutinho. Bom, enquanto o Chile monta a seleção, está escalando lá no campinho os jogadores que você escolheu, os 3 melhores jogadores que atuaram com você, Leão. 3. O Ademir da Guia. Falta, por isso que eu falei, podia pegar qualquer outro. Ademir da Guia, nossa, foi tanto.
É? Tanto você vê que aí não sobrou espaço pro Carpegiani. O Carpegiani era Sim, maravilhoso. dá pra montar 2 seleções. Vamos lá, 3, eu quero 3. Jogou comigo. É. Luiz Pereira, que é um aqui, um de lá, né? Tá. E eu vou pôr um que jogou comigo, que esqueceram dele aí, o Edu, ponta esquerda do Santos. Mas ó, quando a gente faz esse tipo de, entre aspas, é homenagem, né? A eles e a quem está sentado aqui, a gente vê a qualidade do futebol brasileiro em relação ao que eu vi na Neoquímica Arena, com todo o respeito, na terça-feira. A gente tem a pior geração hoje, disse aqui no Gazeta Esportiva. Verdade. E não é demérito nenhum a esses jogadores. Tem a pior geração, é a pior seleção que a gente vai levar uma Copa do Mundo, é essa geração. Você já tem aí, Chile, então, como é que ficou a seleção do Leão? Acho que dá para dizer que é a pior geração que a gente tem, não é, Paulo? Bom, eu particularmente, nós estivemos lá no jogo, eu não gostei do que eu vi. Né? Fez mais que obrigação de ter ganho aquela partida, se classificado. Agora, você não vê um posicionamento tático, mudança de direção, você não vê nada disso. Vamos ver. Eu, particularmente, eu sou nostálgico. Eu sou nostálgico, então eu gosto do que eu vi no passado. Então eu quero ver se você vai gostar dessa seleção que o Leão escalou. Vamos lá, põe na tela aí. Já gostei quando ele tava falando. Leão escalando, Alex Miller. O Brasil de Emerson Leão está escalado, Alex. Brasil escalado com Emerson Leão no gol, claro. Carlos Alberto Torres, Luiz Pereira, Oscar e Marco Antônio. Meio de campo da seleção do Leão tem Clodoaldo, Paulo Roberto Falcão, Roberto Rivelino. Mais à frente, Pelé, Zico e Roberto Dinamite. É uma explosão essa seleção do Leão, que tem Rubens Minelli no comando ao lado dele, Leão. Aê, Leão! Legal. Vamos então ao rápido intervalo comercial. Leão, que timaço, que seleção é essa? A gente volta já, segura aí. Viu só como foi rapidinho? Marina Buffon, enquete, resultado da enquete e presentes, né, Marina? É isso, Garrafa. Ó, os nossos internautas, 60% votaram aí. Palmeiras não passa para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, então. Agora, os nossos presentes, muita gente mandou e-mail, muita gente querendo participar, mas a nossa camiseta da camiseteria da torcida palmeirense que canta e vibra, o Leolá, e a luva da Poker da loja Gol de Placa foram para Melinda Borges, da Vila Prudente. E o nosso presente número 2, que é a camisa 1 do Fluminense, que também está no Mundial de Clubes, em parceria com a Umbro, foi para o Ricardo Braguello, daqui do centro de São Paulo. Nossa produção vai entrar em contato para vocês virem retirar os presentes aqui na nossa TV Gazeta. Tá, agradecendo a nossa produção por trazer Emerson Leão, uma lenda do futebol brasileiro, né? Legal. Lenda que está entre nós. E, Leão, não se afaste, continue sempre perto da gente, porque é um prazer, tenha certeza. A gente recebe você aqui com um carinho enorme, Leão. Muito obrigado. Muito obrigado também. Vamos esperar que a seleção reaja para que a gente possa participar aqui com um pouco mais de sorriso, né? Com Neymar ou sem Neymar? Sem Neymar. Obrigado, boa noite, Marina. Jogador, obrigado Miller, Chico Lang, obrigado Alex, obrigado Paulo Sérgio, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, obrigado ao nosso time aqui, Tatu representando toda a equipe da Retaguarda, e amanhã tem Gazeta Esportiva com Michele Janela comandando todo o nosso time, Felipe Facincani direto dos Estados Unidos acompanhando o Mundial e toda a nossa equipe, tá certo? Um bom final de domingo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!